Vocês vão assistir esse tipo já lá, né? Por essa música. E aparecer e fazer e aconteceu e de Olhei tudo ao meu redor. cheguei e agora estou melhor. Você é da minha vida, você é amor. E olhos amanhã, verdade que me leva a viver. Espera, cheguei, a viver, hoje não der. Você não sabia quem você é a sal do que é o amor. Minha dor, sorriso, sei quem me ficou. Quando mais que eu e algo me deu. Acho que ti e agora somos felizes. Te tenho bem aqui. Você é a escada da minha vida. Você é o amor. Minha vida, o meu aqui de olhos no amanhecer. Verdade que me leva a viver. Você é a espera. Bom dia, pessoal! Vamos iniciar aí oficialmente a nossa live. Nada melhor do que iniciar com essa música, não é? Porque é a cara do programa Família Amanhecer. Apesar de nós termos a nossa música, essa música sempre será a cara do nosso programa Família Amanhecer. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês, com os participantes da turma 40, da turma 41, do pessoal que ainda não entrou também. Para quem estiver assistindo a gravação, né, que essa live está sendo gravada, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube, aqui no replay também, onde o pessoal vai poder assistir essa live novamente. Gratidão por todos que aqui estão. Gratidão ao pessoal também, que algumas pessoas me mandou mensagem, estou na live, fui da turma 39, fui da turma 37, quero voltar agora na 41, porque eu quero reencontrar minha criança interior. Muitas pessoas perguntando assim, mas o que que é essa criança interior, né? E por que tanto se fala nela? A criança interior é uma coisa assim que às vezes é inexplicável, né? Às vezes a Adri fala assim, é inexplicável, porque somos nós, mas é uma outra versão de nós que às vezes a gente deixa de lembrar dela, que ela acaba não existindo mais, mas no nosso pensamento, né, que ela não existe, porque aqui dentro ela está. E ela nos molda. Ela nos molda tanto para coisas que a gente tem que melhorar, quanto para coisas boas que a gente tem na nossa vida também. A Adri sempre fala, nós não somos perfeitos, mas nós também não somos errados. Nós somos pessoas que podem escolher o que nós queremos fazer para nós e para os outros. Então, o que eu escolho na manhã de hoje? O que eu escolho para a minha vida? O que eu escolho fazer? O que eu escolho mudar? Eu escolhi estar aqui com vocês. Então, o que vocês escolheram? Vocês escolheram estar aqui comigo. Então, é sobre isso, sobre a gente escolher o que nós queremos. E quando nós sabemos o que nós queremos para a nossa vida, o que nós almejamos, o que são os nossos objetivos, as nossas metas, é, nós sabemos o que nós vamos querer para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, para aquele ano. Então, eu inicio a live de hoje perguntando para você: você tem meta? Você tem objetivo? Qual é seu objetivo? Anota aí, sabe? Qual é o seu objetivo? Anota para você. Qual é o seu objetivo? Qual é o meu objetivo? Quando você escreve, sabe quando a Adri pega e fala assim, papel e caneta na mão? É esse momento, papel e caneta na mão.
Quando eu escrevo o meu objetivo, eu olho para ele e eu visualizo o que eu quero. Não é num tom de cobrança, num tom de me queixar por talvez eu não ter conseguido ou por estar difícil. Vai ser difícil. Mas sabe aquela frase que a Adri sempre fala? Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Então, qual é o meu difícil? Meu difícil é acordar às 5:30 da manhã? Eu vou escolher acordar às 5:30 da manhã, porque eu posso. Tem uma frase que a gente traz no programa Família Amanhecer: eu posso, eu ajo, eu consigo. E eu acredito muito nessa frase. Eu posso, eu ajo, eu consigo. Você está agindo? Você está agindo para atingir essa meta? Então, quando você escreve essa meta, não é no tom de cobrança, como eu falei, mas você visualiza: eu não atingi essa meta. Por que que eu não atingi ainda? Você se pergunta, você consegue se nortear, sabe? Quando você não escreve, você não visualiza, sua mente não visualiza, você não entende onde você quer chegar. Então, se não está escrito, você não registrou aquilo, você não deixou aquilo marcado. Então, como eu vou saber onde eu quero chegar se eu não coloquei até onde eu quero chegar, sabe? Então, assim, levem essa frase para a vida, para a vida. Escolha o seu difícil, porque eu ajo, eu posso, eu consigo. Escolha o seu difícil. A Janete colocou aqui no chat, é para lembrar, né? É para lembrar. Quando você escreve a sua meta, você lembra, porque às vezes vai passando a vida, sabe? Às vezes o pessoal brinca assim: ah, Daniel, mas você é tão jovem, né? Você tem 20 anos. Mas assim, eu tenho 20 anos, só que eu já não sou mais criança também, né? Então eu preciso cuidar da minha criança para ela fazer bem para mim. E às vezes os sonhos do Daniel pequenininho já não são mais os meus sonhos. Talvez porque eu mudei, talvez porque eu quero outras coisas para minha vida, mas muitas das vezes você que está aí ouvindo, você já não lembra mais a sua meta porque você não anotou, você deixou a vida passar e aí você chegou e se encontra no que você está, como a Adri fala. Às vezes você está no caos, está numa bagunça, uma confusão mental aí de várias tarefas para fazer e não consegue se Porque às vezes encaixar. uma correria, às vezes compra Então, individual. quando a gente escreve essa meta, a gente visualiza o que a gente quer e a gente consegue analisar onde a gente está errando. Então, escolha o seu difícil. Nós fizemos um curso recentemente, e eu e o Lázaro, e o pessoal falou assim: escolha uma meta. E eu achei difícil quando eles estipularam a meta que a gente precisava. Escolha a sua melhor meta, por mais ousada que seja. E naquele momento eu falei assim, mas essa meta é muito ousada para o momento mesmo. Muito ousada. Aí eu falei, mas se eu não escrever ela, eu nunca vou atingir ela, porque eu vou colocar outras metas na frente, como se elas fossem prioridade, e eu vou atingir as outras metas? Vou, porque eu acredito em mim. Eu ajo, eu posso, eu consigo. Essa frase eu levo para mim. Só que se eu não colocasse aquela meta ousada, talvez eu não conseguisse traçar as coisas que eu estou traçando. Uma vez uma pessoa falou assim: como você é ousado de escolher fazer direito, o curso de direito, né? O curso de direito, para quem não sabe também, o pessoal que não é do PFA ainda. E aí me falaram assim: ah, você quer ser juiz, né? Tal pessoa me falou. Você quer fazer concurso para juiz, enfim, coisas que já passaram, né? Embora eu ainda faça faculdade. Mas daí falaram assim: você nem terminou direito ainda, já está escolhendo ser juiz? Vai ser advogado primeiro, sabe? Eu não tinha pedido a opinião daquela pessoa, mas ela me falou aquilo naquele momento. E se eu não estou bem comigo mesmo, eu ia acatar totalmente o que aquela pessoa falou. E eu não. E aí eu não conseguiria continuar a faculdade, talvez, se eu não soubesse o que eu queria de fato. Talvez eu falaria, poxa, mas tá tão longe para mim fazer um concurso para juiz, para delegado, para promotor, e aí eu acabaria acreditando naquilo que a pessoa falou e não conseguiria prosseguir. Então, o programa Família Amanhecer é você por você. É você por você. Sabe aquela frase que a gente carrega, o pessoal que é do PFA? A minha cura é a cura da minha família? Primeiro você se cura.
Quando você está bem, os outros ao seu redor ficam bem. Porque muitas pessoas às vezes questionam assim: eu estou aqui para ajudar o meu esposo, o meu filho, o meu irmão, a minha mãe, e acaba se colocando em último lugar, sabe? E é sobre autocuidado, sobre autoestima, sobre me valorizar, mas não no sentido de ego, não nessa posição. É no sentido de eu me priorizo, eu me amo, sabe? É nesse lugar, você se priorizar, porque muitas das vezes as pessoas falam assim: ele não quer ser ajudado, ela não quer ser ajudada. Tá bom, ela não quer, ele não quer. Mas quando você se ajuda, o outro entende que você tá bem. Bom dia, Santa. Vi você dando um tchauzinho aí. Quando você está bem, o outro vê que você está bem. Você não precisa dizer eu estou bem. O outro vê. Quando o outro vê a sua mudança, ele pergunta: mas o que você fez? A gente tem uma aluna, a Fátima. A Santa conhece. Eu sempre uso ela como referência quando a gente está aqui na live do suporte, enfim, porque a Fátima ela é uma pessoa que mudou muito. Mas quando eu falo assim, mudou muito, mudou muito. De quando eu conheço ela, ela mudou muito. E quando eu conheci ela, ela já estava no processo de mudança. Então, é muito bonito ver o quanto as pessoas podem mudar. Hoje pela manhã, ela estava na aula, a Adri me chamou para responder um negocinho na aula. Eu vi ela e falei assim: um beijo, Fátima, tô com saudade. Porque a Fátima é uma pessoa gostosa da gente estar e de conversar. E ela sempre fala: o programa Família Amanhecer me proporcionou isso. A Adriana me ajudou, eu me proporcionei isso, sabe? Então, é muito bonito quando você escolhe cuidar de si. O pessoal está aqui comentando, quero saber como é ser feliz. Não sou feliz hoje. Mesmo servindo a Jeová, sou uma pessoa triste. Minha família é triste, tá tudo errado. Antes eu estava nessa, mas agora eu estou no posso cuidar de mim. É exatamente isso. Ser feliz é relativo, né? Às vezes eu sou feliz com algo que eu tenho, às vezes a irmã Magda é feliz com o que ela tem, às vezes a irmã Fafita é feliz com o que ela tem e eu não tenho, às vezes a Santa é feliz com o que ela tem e com o que a irmã Fafita não tem. Felicidade é relativo, mas felicidade, quando eu acho que a maior felicidade é quando você sabe o que você quer ser, você sabe o que você quer para sua vida, sabe? Quando você se prioriza, quando você tem esse autocuidado. E, e o programa Família Amanhecer é isso. Muitas pessoas perguntam pra gente: eu quero saber como é ser feliz, eu quero ser feliz. Eu não posso dar essa resposta com uma fórmula pronta de você vai fazer assim, assim, assim e você vai ser feliz. Não posso. A gente é real quando a gente diz. O pessoal do programa Família Amanhecer é sempre real. A gente não entrega fórmulas para vocês. A gente entrega resultados e direcionamento. Então a resposta que eu dou para vocês que querem ser felizes vem para o programa Família Amanhecer. Se dá essa oportunidade. O pessoal às vezes brinca, se dá esse luxo. Eu não acho que seja um luxo. Não acho que cuidar de si, cuidar de você, não é um luxo. É como a gente sempre fala, é um investimento, na verdade. É um investimento. Porque se você não investe no seu emocional, no seu mental, você vai gastar com doença. Então, se você não investe na sua saúde, você gasta com doença. Então, escolha o seu difícil. Eu quero investir em mim ou eu quero gastar com doença? É o questionamento que eu deixo no começo dessa live. E a Santa respondeu que hoje ela esbanja a felicidade, que ela já se sentiu assim e que ela vai conseguir ser feliz. E é sobre isso. Hoje, antes de tudo, nós vamos conversar um pouquinho com a Santa e com a Fafita. Vou fazer algumas perguntinhas para ela, nós vamos trocar um pouquinho de um bate-bola, como diz a Dri. Vou chamar a primeira Santa, depois a gente vai conversar com a irmã Fafita também. São duas pessoas maravilhosas, que eu tenho um carinho muito especial também. Nós do programa Família Amanhecer temos um carinho especial e nós vamos conversar na manhã de hoje. E vão deixando as dúvidas de vocês no chat. Tem pessoas já me perguntando aqui sobre a inscrição do programa Família Amanhecer. Eu vou deixar aqui no chat também. E a Janete colocou assim: foi um dos melhores presentes que me dei, viu, Dani? Que lindo, que lindo.
O pessoal aí está falando também que está com dificuldade nas aulas gravadas. Nós vamos fazer esse suporte hoje também, mas primeiro a gente vai fazer essa conversa. Agora eu chamo a Santa. Bom dia! Bom dia, Dani. Bom dia, Tudo família. bem? É um prazer estar aqui, né, junto com vocês. A última aula eu não pude, né, que eu não vi o aviso antes, né, e eu já tinha saído. Minha mãe. E aí hoje eu fiz a minha programação, né, eu saí cedinho, resolvi as coisas justamente para não perder essa live, né? Sim. Muito feliz por estar aqui. Obrigado, viu, Santa? Conversei um pouquinho com o pessoal e eu vou fazer a pergunta que a Adri sempre faz, né? Que a gente sempre inicia a live do suporte com essa pergunta. Três coisas que você é grata na manhã de hoje. Olha, eu agradeço, né, por já ter feito, acordado, né, disposta, com saúde, ter feito a minha caminhada. Já tive uns contatos com algumas pessoas, né, que eu fui na feira livre, né, tomei um cafezinho, vi lá o pessoal, trabalhando, né, muito digno, né. Voltei para casa, já tenho aqui umas propostas, né, de trabalho para amanhã, e eu já programei, já agendei, né? Então é isso, agradecer, né, por estar viva, pela saúde, né, e por estar, né, tendo essa oportunidade de mais um dia, né? De viver, não sobreviver, né? Exatamente isso, uma das frases que nós estamos falando bastante nos últimos dias, né? Eu quero viver e não sobreviver. E essa frase faz tanto sentido. Teve uma pessoa que me mandou mensagem assim: eu escolhi viver e não sobreviver, e em seguida mandou a inscrição. Eu achei tão bonito na hora que a pessoa entendeu, sabe? Que escolher viver é cuidar de si. É você se E, priorizar, é quando você entende que você quer se curar para poder ajudar os outros também, você precisa estar curado. E eu queria que você falasse, Santa, um aprendizado que você teve muito grande assim no programa Família Amanhecer, algo que você fala, puxa, isso eu levo todos os dias comigo e sou muito feliz por ter aprendido isso com a Adri. é, eu É o viver mesmo, né? Antes a vida ela seria escura, né? Até no início eu falava, né, que eu via a vida preto e branco, né? Eu não via a vida colorida, devido aos problemas, né, que a gente passa no dia a dia, as dificuldades. Aí quando eu comecei a ver esse outro lado, né, viver a vida com clareza e com leveza, então, para mim foi isso, foi a virada de chave, né, na minha vida. E hoje, né, então, assim, eu vivo um dia após outro, mas, assim, feliz, com leveza, com clareza, né, na clareza. E qual que é o sentido, né, da gente estar vivo? O propósito de vida, qual que é a missão, né? Então, assim, esse cuidar, né, da gente, esse autoconhecimento, né, também que eu falo que é a virada de chave, eu acho que para todo ser humano, é o autoconhecimento. Hoje eu sei quem é a santa, né? Antes eu não Sim. sabia E como é bom quem saber isso, né? é É um isso. alívio, assim, você saber o que você é, né? O que você quer, o que você almeja, né? Então, e eu costumo falar isso tanto comigo, né? A gente conversar com a gente mesmo, e eu também falo isso para as pessoas. Aí eu falo assim, hoje eu sei quem é a santa, né? Entendeu? Então, assim, é chegar, né, ter esse conhecimento de mim mesmo. E outra coisa também que foi um desbloqueio também comigo foi quando a Adriana me falou, Santa, não é sobre o outro. É Então eu sobre você. carregava o mundo nas costas. Sim. Não só a minha família, como outros, né? Queria dar conta de tudo, carregar tudo, resolver tudo, ajudar tudo. Gente, não, a gente não dá conta. Ô, Sam, E e o que que você diria, assim, para quem está na dúvida de entrar para o PFA? Assim, qual seria a mensagem que você deixaria? é, é um investimento assim que não tem preço.
Então, assim, R$ 150, eu falo assim, eu acho que é o mínimo dos mínimos, porque o valor com a gente é bem maior, né? Que a gente tá o quê? A gente está investindo para a gente melhorar em várias áreas da nossa vida. A gente vai conseguir alcançar essa felicidade, essa leveza e esse propósito de vida. Sim. E qual é a frase assim que mais te marcou no programa Família Amanhecer? Que A você falou, minha, sim, pode a falar. minha cura é a cura da minha família. Que por sinal foi a frase que eu falei bem no começo, né? Essa Então, frase faz muito sentido, né? faz muito sentido, Dani, porque eu venho de uma família hiper disfuncional. Uhum. E E eu, assim, não entendia muita coisa, eu tinha dúvida, eu não entendia e ficava com aquelas perguntas, gente, por que que fulano é assim? Por que que fulano faz isso? Por quê? Entendeu? Aí quando eu fui fazer terapia para me curar das minhas feridas emocionais, então eu tive essa clareza como eu posso estudar para ajudar também essas pessoas sim. a se E, curar, né? e isso é tão bom, né? Porque foi exatamente o que eu falei ali no começo, né? Quando as pessoas perguntam assim, ah, mas eu quero ajudar tal pessoa. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, mas essa pessoa quer ser ajudada? É uma pergunta tão forte, né? Às vezes, porque você tá se doando ali para ajudar e aí você é questionada, mas você quer ser ajudada? Essa pessoa quer ser ajudada? E é o que eu falei exatamente no começo. Quando você muda, quando você melhora como pessoa, quando você evolui, os outros veem como você está. E eu achei muito legal. Ontem, pessoal, o pessoal manda mensagem aqui falando do PFA e tal, e fala assim: ah, é tudo flores quando eu me descubro, quando eu me entendo. É, a Santa sabe que não é tudo flores, né, Santa? Assim, até você chegar nesse processo. Demora, né, Santa? E ontem foi muito engraçado que até hoje a mesma Santa tendo evoluído. Ontem a gente estava na aula do Felipe Santinoni, né, Santa? Ontem a Adri brincou com ela. Hoje você vai sair daqui com a cabeça fritando. Ontem a Adri e o Felipe deixou um questionamento para Santa que é para ela pensar e só responder sábado. Por isso que eu nem vou questionar ela sobre o pensamento também. Mas eu sei que a Santa saiu de ontem da aula com a cabeça assim, a mil, né? Passei o dia inteiro, viu? Fritando. Mas já tem a resposta, Dani. Mas já tem a resposta. Ô, Sandra, Já. eu só vou ter uma pergunta para te fazer. A resposta você conseguiu com outro ou com você? Comigo? Comigo? Com você, né? É exatamente isso, pessoal, que a gente está falando aqui. A resposta está em você. Às vezes as pessoas querem fazer terapia, querem entrar no amanhecer e querem que a gente dê uma resposta sobre algo que está acontecendo, enfim. E E essa resposta, ela não vem da gente, ela vem de você, tá aí dentro de você. Por isso que a gente trouxe esse tema da criança interior, que as respostas estão aí com você, a gente só vai nortear, né? Ô, Santa, e a turma 37, 38, quando a gente trouxe o tema da criança interior, como foi para você? Foi libertador, né? Porque até então aquela criança, né, que até num teste, né, que eu fiz, eu não tinha a memória da minha criança. Então era dos 9 para cima, antes não. E aí a árvore também, eu pude também ir mais a fundo, né? Descobrir mais sobre a minha família. Eu sou muito curiosa, Dani. Como é que se diz? Eu sou uma santa muito curiosa e sonhadora. Essa Sim, sou eu, né? Então, assim, eu fui investigar a minha família, né? Eu falei assim, eu preciso saber. Então, assim, foi aonde que eu descobri muitas coisas. Eu falo coisas feias, né? Mas é por falta mesmo desse autoconhecimento, dessa melhoria. Mas assim foi libertador para mim, né? Então eu acolhi minha criança bem antes de eu saber dela.
entendeu? E, e hoje a minha criança é uma criança alegre, feliz, né? Sim. E que legal, o pessoal até comentou aqui, Santa. Isso mesmo, Santa, eu era assim, carregava todos também nas costas, tanto família como os outros. Hoje eu estou me curtindo, curtindo a família, e o programa Amanhecer eu estou muito feliz por ter sido ajudado, estou me tratando e não quero ficar fora dessa família. Gratidão, minha amiguinha, o pessoal comentou. E tem uma pergunta aqui, Santa, que eu vou fazer para você responder. A terapia em grupo, falamos dos nossos problemas a todos. O que que você tem a dizer sobre isso? Sobre a pessoa que acha que vai se reunir para falar assim do problema abertamente. É, dois pontos, né? É, melhora, a gente aprende com a história de cada aluno, aluno, cada participante, a gente aprende. E a gente consegue também nos conhecer através da história de alguém. Então, assim, tem muitas vezes que eu estou aqui com um pensamento, só que com uma dúvida, e alguém fala, dá um comentário, eu falei, nossa, era isso que eu queria. E aquilo ali a gente começa, tipo, eu falo que é processar, né, na nossa mente, né? Então, assim, a gente vai obter nessa clareza. Aí outra coisa, Dan, não é rápido, é tempo. Desde os meus 20 anos eu faço terapia. Foi quando eu saí, que eu separei do meu casamento abusivo. Então, desde Sim. os meus 20 anos, eu busquei a me tratar, né? Das minhas emoções, das minhas feridas. Então, assim, hoje eu tô com 52 anos. Terapia para mim, como é que fala? É meu vício, né? Então, Um vício bom é ali, né? muito bom. E outra coisa, quando eu iniciei, né, lá em São Paulo, eu iniciei em grupo. E Uhum. depois eu fui fazer individual, mas eu gosto muito em grupo, mas assim, é claro que tem algumas coisas que às vezes a gente tem vergonha, às vezes não quer expor, né, diante de outras pessoas. Aí a gente faz individual. Mas em grupo me ajuda muito, e foi através da terapia em grupo que eu me curei, né? E eu consegui, né? Sim. Superar, né? Claro que a gente sempre é um desafio, a gente sempre vai ter, tipo assim, ah, mas você não tem problema, eu tenho, igual outros, mas hoje Ó, eles são a mais Magda leves, até né? comentou aqui, ó. Eu aprendo muito com o que as pessoas e a Adri fala. E é sobre isso, né? Quando você falou assim, Santa, é muito importante isso. Quando você ouve a história do outro, isso te ajuda, né? E a gente no programa Família Amanhecer, a gente tem os exercícios, os suportes que ajudam muito, né? A gente tem os exercícios que às vezes a pessoa pode fazer ali sozinho, que já não faz em grupo, né? E quando a pessoa faz o exercício, ela mesmo consegue uma resposta, né? A gente do suporte está ali 24 horas para responder praticamente, para ajudar no exercício, né? O que que você diria dessa parte, assim, do suporte, dos exercícios? Porque às vezes o pessoal acha que é só as aulas ali, igual tem o pessoal falando que ainda não entendeu sobre os exercícios aqui no chat, ó. Ô Dani, quando eu entrei, acho que vai fazer 4 anos, né? Foi numa aula lá, uma live aberta, foi uma amiga que me indicou. Sim. Foi a primeira aula, falou sobre os gatilhos emocionais, né? Então, aquilo ali de primeiro já me chamou a atenção. E aí, claro que às vezes no início a gente tem um pouco de dificuldade para a gente, os exercícios, os testes, às vezes a gente fica meio perdido. Isso é normal. Uhum. Faz parte do processo, né? Isso é todo um processo. É igual a gente conhecer, a gente concentra muito nas nossas qualidades, mas eu falo, e o nosso ladinho escuro? Como é que eles são para a gente encarar, né? A gente tem medo de enfrentá-los, né? Tem medo. Os exercícios eu tive muita dificuldade também, acho que como outros também, no início, mas depois, assim, a gente vai, como é que se diz, vai aprendendo, tirando dúvida e fica mais fácil. E o que eu tenho que falar, tipo, hoje também o que eu tenho a dizer sobre o Família Amanhecer, então, assim, melhorou muito, facilitou muito para todos os alunos. Hoje, com o suporte, com a plataforma está muito, muito melhor, né?
Então, Bem, era esse feedback mesmo que eu queria para as pessoas que têm dúvida ainda como funciona, né? Para o pessoal que tem dúvida, que está perguntando aqui no suporte, que eu estou vendo as mensagens também. A gente conta com a comunidade, a gente tem o suporte, eu e o Lázaro ficamos no suporte aí. Não é uma coisa só onde a gente responde vocês, a gente acompanha vocês, a gente conhece vocês, a gente sabe cada um quem é quem, né? Cada um de vocês a gente conhece. E isso é muito positivo, né? É o que a Adri falou na live de ontem com a Néia. Ontem a gente teve a Histórias do Amanhecer. Para quem não assistiu, corre lá no eu não Instagram. assisti que eu estou em reunião, mas eu vou assistir, Assiste viu? depois, a gente vai disponibilizar no YouTube também. E é muito Aham. interessante isso. Quando a Adri fala assim que é sobre um tratamento humanizado no programa Família Amanhecer, né? Porque a gente sabe quem é cada um de vocês. A Adri sabe o processo de cada um de vocês, igual ela conhece a Santa desde o começo. Então, quando ela vai falar alguma coisa para a Santa, ela já fala assim: eu já sei como a Santa funciona, e para o pessoal novo não se assusta que é assim, gente. Eu já sei, já conheço. Então a Santa ela tem muito esse carinho pela Adri também. Por isso que eu chamei ela É, hoje para gente conversar um pouquinho, porque a Santa ela mudou é, muito e ela entendeu o propósito do PFA, que é cuidar de você, né? isso, cuidar da gente. Outra coisa também, né? Assim, eu também, assim, às vezes, né? Alguém também que tiver dúvida com alguma coisa, eu também tenho essa disponibilidade de ajudar, tirar dúvida, às vezes até A nossa ensinar, né? comunidade é bem assim, calorosa, amorosa, né, Santa? Um ajudando o outro sempre no grupo, Um no ajudando. privado, né? Ô, E de Santa, todos cuidado, né? sim, para a gente terminar essa primeira parte aqui com você, que daí eu vou para a Fafita, que a gente já tinha combinado. Qual frase você deixa na manhã de hoje? Hoje eu comecei com a frase: escolha o seu difícil, defina sua meta e diga: eu ajo, eu posso, eu consigo. Foi um pouquinho do que eu deixei hoje no começo. Então, finalizando aqui a nossa parte, qual a frase que você deixa? Olá, a Denise colocou: Santa fez muita mudança. Muita, viu? Muita. E assim, como é que se diz, ainda tem muitas coisas Tem tão. chão ainda, né? E tem muita coisa ainda, os projetos, né? Todos. Sim. O que eu falo assim, né? Que às vezes a gente quer as coisas muito fácil e Uhum. nada é fácil. Aí o que eu falo, outra coisa também, a gente tem que focar nas coisas que deu certo, não no que deu errado. Sim. Para a gente sair do Para a fundo do gente poço, usar como uma alavanca, né? Para a gente melhorar, isso, né? isso, para a gente sair do fundo do poço, a gente precisa ver as coisas que deu certo. Então, é isso que eu encaro. Eu sou muito positiva e otimista. A pessoa não vem com mimimi que eu já coloca, já vejo, já mostro, né? Entendeu? É Uhum. vítima, esse mimimi. Então, assim, é ser Uhum. autêntico, ser clara e é isso aí. Então, assim, a frase é esta: o autoconhecimento é tudo na nossa vida. Então, assim, O invista. autoconhecimento é tudo na nossa vida. Obrigado, viu, Isso. Santa? Não tinha Então, frase assim, melhor. A Santa, ela ama isso do autoconhecimento. Sempre quando eu converso com ela, quando a gente fala, ela sempre fala do autoconhecimento, o quanto foi bom para ela. Não tinha frase melhor para ela falar. pois Obrigado, viu, é. Santa? Obrigada a você, um prazer e um abraço aí para todos, né? Vou Um ficar até o final. abraço. Eu tenho Gratidão, viu? disponibilidade. Fica aqui até mais. Tá bom. Obrigadão, viu? Gratidão, viu, Santa? Você A também, gente te viu? ama, você é a cara do programa Família Amanhecer, ó, coraçãozinho. Por esse dia só, estamos aqui, Beijão, estamos obrigado. juntos. Junto Obrigada. sempre. A irmã Fafita, agora que a gente já tinha combinado. Vamos conversar Bom um pouquinho dia. aqui também. Bom dia, tudo É, bem? bem, bom dia a todas, todos. Tudo bem, aqui eu estou bem, graças a Jeová Deus. E você, como que você está? E a família? Gratidão, gratidão. Por aqui tudo bem também. Friozinho, né? Como a gente estava falando. Tô vendo que por aí também tá frio. Hoje eu cheguei por aqui, a Adri falou: Nossa, mas tá frio, né? Aí eu falei assim: Dri, tá 9 graus lá fora. E a Adri não gosta de frio.
Aí a Odeio Adri pegou e frio. falou assim: ai, eu não acredito. Aí eu falei assim: tá com medo de sair lá fora, né? Aí ela: escolha o seu difícil. O difícil da Adri às vezes é o frio ali, ainda mais na nossa cidade, né? Eu tava falando pro pessoal que entrou um pouquinho antes, 42 graus geralmente, né? Ai, E fazer 9 delícia, graus é amo. bastante frio. É, eu gosto assim dessa temperatura, mas é aquilo. O frio é bom para aqueles que ficam em casa. Quem tem que sair, quem tem que ir pra rua trabalhar, como diz a Adri, quem tem que ir pra Daqui a pouco, labuta, ó. é difícil. Ai, Fita, eu desculpa, queria que você desculpa eu contasse, se estar com a apresentasse. câmera fechada. Desculpa eu estava com a câmera fechada, porque eu estou na correria, porque eu tenho consulta daqui a pouco. Imagina, não tem nada não. A gente fala uns minutinhos aqui rapidinho. Eu queria que você Não, se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o programa Família Amanhecer e o que mudou assim na sua vida, o que você sente. E antes, eu já ia fazer essa pergunta, mas antes eu quero que você faça as 3 coisas que você é grata na manhã de hoje. ai, tá bom, obrigada. Então, eu estava muito preocupada há uns tempos atrás, né? Aliás, desde Uhum, quando eu cheguei na família Amanhecer, né? Mas ultimamente tem acontecido algumas coisas ótimas, né? Eu já era uhum, grata por tudo, né, que acontecia. uhum, Mas eu vou agradecer primeiro por uma coisa que já é antiga, que eu nunca vou uhum. cessar de agradecer, de servir a Jeová, né? De estar na Sim. família de Jeová. Cuidar da Melhor, espiritualidade é muito importante, né? exatamente. A melhor família, não é verdade? Que nos Sim, cuida e nos carrega no colo. E sim, depois da minha família, né? Eu vou agradecer a Jeová pela minha família, porque eu estava sim. muito triste com a minha família. E acontecendo algumas coisas, que a Adri já sabe também, só Sim. que já me deu um tempo de refrigério, há umas 2, 3 semanas, né? Uhum. Meu filho está bem, arrumou um emprego registrado, está trabalhando à noite, e a gente está feliz com isso. Estamos tendo mais conversas, né? Mas estamos Uhum. conversando Mais mais sobre diálogo, né? isso, assuntos diversos. Então, eu sou muito grata a Jeová por isso, porque é uma coisa que eu sentia muita falta, né? Então, vamos lá. Sim. Primeiro, pela família de Jeová. Segundo, pela minha família. E terceiro, para essa família maravilhosa que eu conheci, né? A família de Ah, Maria. que lindo! Meu Deus do céu. É uma gratidão tão grande, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. Eu não vou falar detalhes, não, né? Vou falar só do Uhum. conhecimento, de agradecer mesmo a Jeová pelo PFA, onde eu Uhum. aprendi muitas coisas, que quando eu entrei era de uma forma. A minha mente agora é outra. E eu sou muito grata a Jeová por essas 3 famílias, tá bom? Ah, que lindo! Muito obrigado por esses agradecimentos, né? Fiquei muito feliz. A gente se segura aqui. Ontem a Adri não conseguiu segurar a emoção, ela chorou na live, mas eu tô me segurando aqui porque eu lembro da irmã Fafita quando ela entrou no começo. Eu lembro que ela chegou. Foi um vídeo que a gente fez essa semana. Até o Lázaro que falou assim: você chega tímido, desconfiado, quieto, mas quando vai passando o tempo você começa a ver liberdade, sentimento, mudança, verdade. Esse vídeo quando a gente fez, né? Foi essa semana, inclusive. É muito Assisti. muito Lindo. bonito, né? Lindo, né? Quando a gente fez, às vezes as pessoas acham assim, ah, só pegou e falou. Mas assim, são coisas que a gente vive, que quem ouviu o vídeo, sabe? Sentiu que a gente estava falando do coração, que a gente estava falando com propriedade, sabe? Quando o Lázaro foi falar essa parte, ele falou muito tranquilo, porque não era algo decorado, é algo que é realmente. A gente chega tímido mesmo. Eu sou um Daniel também, antes do PFA e depois do PFA. Porque para a gente ser suporte, a gente também é PFA. Às vezes eu até brinco assim. O pessoal fala assim: ah, você é mais PFA do que a gente porque você fica no suporte. Aí eu brinco assim: eu sou mais PFA porque às vezes eu assisto 3, 4 vezes a aula que vocês assistem uma vez só. Eu assisto do lado da Dri, eu assisto para subir. Aí quando tem algum probleminha que alguém fala assim: acho que tem alguma coisa errada. Aí eu vou lá conferir se tem erro, eu assisto de novo.
Então, às vezes eu brinco assim, eu acho que eu me conheço do conhecimento, às vezes eu brinco, né? E ainda tenho coisa para conhecer. E ver Parabéns, e ver parabéns. a irmã Fafita assim, é, quando ela chegou, ela demorou a falar, mas depois ela falou as questões que ela tinha ali para resolver, o que a trouxe para o programa Foi um Amanhecer. Conversou comigo, né, irmã Fafita? Bem assim, Foi, breve, não citando muito, né? É por isso que eu falo é, assim, começou tímida, desconfiada, com a Adri, né? Claro, que já está ali, a comendo nossa pelas coach. beiradas, né? Comendo pelas beiradas. Foi falando um pouquinho, depois conseguiu falar com a Adri, depois a gente conversou de novo, né, irmã Fafita? Depois a gente abriu uma live de suporte, a irmã Fafita. Não estou muito bem hoje, eu lembro das outras lives que a gente falou. Não estou muito bem hoje, estou Quantas manhãs era preocupada. chorando? Quantas Sim, manhãs era chorando? teve uma live que a irmã Fafita, que a gente fez o suporte aqui, que eu lembro, que ela Eu estava na chorou. minha casa. Hoje eu não estou na É, minha casa. eu não está. Eu lembro que você É, estava na sua casa mesmo, e no dia você ficou bem sentida assim, e ver que você está falando de. É um problema, é fato, né? Isso era um problema que você tinha na sua vida, né? A gente não tem outra palavra, assim, era um problema para aquele momento. Mas assim, hoje já não está sendo mais um problema. E como é bom você falar do que era um problema, já não é mais, mas assim, não chorar, entender o processo, estar mais leve, sabe? Eu fico muito feliz, de verdade, eu fico muito feliz. E eu obrigada, tenho obrigada. certeza que a Adri assistindo isso também, ela vai ficar muito feliz de. Ela estava na live, inclusive, assistindo a gente também. E eu acredito assim que não tem felicidade maior do que ver a transformação de vocês assim. Tão pouco tempo de PFA, né? E já tem uma mudança aí, né, grande. E é muito bom ver você assim falando de coisas, como eu falei, que eram problemas que já não são mais e que você falando com maturidade, assim, né, irmã, que fica mais leve, né? A gente vai aprendendo a viver um dia após o outro, né? Muito É porque a obrigado. gente aprende no PFA não agir mais como a gente agia antigamente, Sim. né? Que nem a Adri mesmo, né? Dá exemplo dos filhos dela. Se vem e ela já esbraveja, já fala, não, não, filho, vem cá, vamos sentar, vamos raciocinar. Então, é Sim, uma coisa que a gente aprende, né? Aí a sim, gente acaba agindo diferente do que a gente agia antes, né? Que a gente achava sim, que era assim, né? Aí, sim, opa, peraí, ele é um ser humano, né? Precisa ser conversado direito, né? Também. Assim sim. como nós gostamos que outros, né? Tenha respeito por Uhum, nós também, tem que respeitar os filhos também. sim. Esse dia foi muito, muito legal. A Adri estava na aula e aí uma pessoa que entrou, ela falava assim, né, não vamos citar nomes, né? Mas aí ela falava assim, a pessoa X, né? Ela tá errada, ela não me ouve, ela não quer mudar, ela não quer, não quer, não quer, não quer. Aí chegou numa aula que ela pegou e falou assim: Dri, eu descobri. Ela só levantou a mão e falou: Dri, eu descobri. Aí a Dri, o que, meu amor? O que que eu descobri? A pessoa errada não era ele. Eu que estava errada. Eu que estava errado. E eu acho que assim, é difícil assumir isso. Requer muita humildade, muito autoconhecimento, que é a palavra que a Santa falou, mas é libertador. Quando você Porque antes entende. a gente não conhecia, né? Sim, Assim, a gente deixava a uhum, criança interior agir, sim, mente louca, né? sim. Mente sua E louca, a Dri sempre fala, né? aí já emburrava, ou já falava o que vinha na mente, não Sim, ponderava, né? sim, Então, exato. deixava a criança agir. Aí quando, opa, tem uma criança interior? Como assim? Sim. Né? Aí que você passa a entender, peraí, fica quietinha aí que o adulto aqui que vai resolver isso aqui agora, né? Uhum, sim. É igual às vezes tem gente que fala assim: Nossa, briguei com meu esposo por conta de um carro. E a gente pergunta por quê? Ah, não, porque ele falou assim: Vamos no meu carro. Aí fala: Não, vamos no meu. Ah, também não vou. E já emburra assim, já fica igual criança. Esses dias tinha um pessoal falando assim: Ah, briguei porque ele queria ir no carro dele. Eu falei para ir no meu e ele falou que não ia comigo dirigindo. E Eu, assim, aí a pessoa já sabe que é a criança interior. Aí eu já vi assim que era criança interior. Já falei, ó, não vou brigar com a sua criança, não, viu? Que eu não sou casada com a sua criança. Aí eu achei muito engraçado, assim, falando. Então, quando a gente era eu, entende sobre a criança interior, é muito, muito era muito interessante. Que bom. às vezes a gente dá espaço para ela,
na forma errada. E quando a gente tem que dar espaço para ela, a gente não dá. A gente deixa o adulto agir e aí é uma confusão de sentimentos porque a gente não sabe como se colocar nas situações, né? E é muito bonito isso, né? Exatamente. Ô, irmã, e quando a gente fala isso sobre perceber que está errado, a gente não é só no local de falar, ai, porque eu sou errada, eu sou errado, de tô fazendo tudo errado. Não é nesse sentido. É no sentido de às vezes o outro está fazendo errado. Só que você está fazendo errado também por não saber como reagir àquela situação. Quando você sabe lidar, né, com aquela situação, igual quando você já conhece o seu esposo, um exemplo. Se ele tem uma atitude da criança interior dele, você já sabe que é a criança interior dele. Você já sabe lidar com aquilo. Você não vai falar, ah, você é chato, você é insuportável. Não vai falar isso. Você vai saber como lidar e como conduzir. É igual às vezes eu brinco com a Adri e falo, a senhora é esperta, que a senhora pega suas frases e usa com a gente, porque a senhora já nos conhece. Então a senhora consegue conduzir. A gente sempre brinca com isso, né? Que às vezes a Adri fala, aí ela prefere que a gente faça ali de um jeitinho melhor. Às vezes eu tô um pouquinho resistente, mas será, Adri, que é bom fazer assim? Aí ela pega e já fala de um jeito com que conduza para que faça do jeito que ela sugeriu ali, mas de uma forma muito sutil. Então, quando você entende como lidar com o outro, você não impõe, você aprende a lidar. E o outro aprende a lidar com você. São processos, né? Muitas das vezes eu falo, Dri, vamos fazer assim? Aí a mente da Dri é muito criativa. Então ela fala, Dani, eu acho melhor assim. Aí às vezes eu não concordo. Aí às vezes eu pego e falo, ah, também não quero fazer. Às vezes eu falo pra ela, ah, não quero fazer mais não, porque eu acho que desse jeito é melhor, mas se a senhora acha melhor assim, tá bom. Às vezes minha criança dá uma florada também, né? Aí ela fala, Dani, calma, eu acho que é melhor a gente fazer assim por conta disso, disso, disso. Aí a gente vai conduzindo, né? Às vezes eu falo pra ela, eu já sei como lidar com ela, às vezes eu vou conduzindo, mas eu falo assim, às vezes eu deixo minha criança brincar, porque eu brinco muito com a Adri, então eu sei controlar a criança. Às vezes eu brinco com ela, né? Ó, não vou fazer mais isso não, também não quero mais. Aí ela brinca assim, ó, sua criança interior tá birrenta, zoando comigo, né? Então é muito bom saber da criança interior assim, entender, né? E não é bom também, né, levar tudo assim a trancos e barranco, né? Tem que ter uma vida Sim, leve. E se for sim, levar tudo ali ao pé da letra também, aí a vida se torna muito triste, né? Então a sim. gente tem que ter aquela leveza e de levar muitas coisas na esportiva, porque senão você não vive. Acaba ficando pesado, né? Se você não sabe lidar com aquilo, né? Se fica difícil de você levar aquela situação. Igual eu tô vendo aqui no chat, a Santa até respondeu aqui, a Jaqueline. Ela comentou assim: não sei conduzir, brigo junto com ele. O que que você falaria, irmã Fafita, para ela? Qual Ai, dica meu você Deus. daria? Qual dica você daria sobre o PFA? O que que o PFA pode ajudar nela com isso? Ah, eu aprendi assim, a ignorar muitas coisas, né? Passar por cima, assim. Se a pessoa quer brigar, quer esbravejar, e eu não quero entrar na dele agora, que eu sei, agora eu sei, né? Aham. Aí dá um tempo para a pessoa, então deixar a pessoa desabafar, falar o que deseja, né? Quando. É rápido no ouvir e vagaroso no falar. Porque Sim, se a gente vai entrar em choque ali, em atrito com a pessoa, não vai a lugar nenhum. verdade. E eu achei muito legal isso que você falou assim, agora eu sei, né? Que é a frase que a Adri fala. Quando você É, sabe, fica muito mais fácil, né? Talvez a Jaqueline se pergunte assim: ah, mas eu não consigo passar por cima, não, esquecer isso, não ouvir, que eu sei que às vezes as pessoas vão falar assim: ah, eu não consigo, eu tenho que debater. Se eu não debater, eu não me sinto bem, né? A maioria das pessoas são assim: se eu não debater, eu não me sinto bem, eu tenho que ir por cima disso. E às vezes esse sentimento que ela tem é da criança interior dela, né? Às vezes a gente não sabe como foi a infância da pessoa, às vezes a mãe gritava, o pai gritava muito, e você queria responder e não podia. Aí agora, quando você tem seu esposo, que ele fala com você, você quer responder, então às vezes fica difícil, né? Isso. E aí você vai é. aprendendo a lidar, vai ficando bem mais fácil, né? É, Porque era sempre a última palavra tinha que ser a minha. aham, Agora eu sei, você entendeu? Não é sim, assim. Tem que deixar a pessoa falar, porque ela está olhando por um ângulo que você não.
desculpa, não tenha Imagina. visto, não tinha conhecimento daquilo. Ele tem aquele Sim, conhecimento daquela situação. Aí ele está sim. falando, ele tem a razão dele. Sim, exatamente. Às vezes, aquele pensamento não, às vezes aquele pensamento não é o correto, Deixa. né? Acho que cortou um pouquinho aqui. Às vezes aquele pensamento Isso, não é o correto, né? cortou. Da outra pessoa. Mas você saber ouvir, né? Ouve primeiro, depois você fala, olha, eu acho que não é por aí o caminho, né? Você está falando assim, mas eu penso assim. Vamos conversar, vamos chegar no consenso que eu acho que dá para a gente decidir. O PFA vai ajudando a gente nisso, né? Às vezes a pessoa olha e fala, ah, balela, eu já tenho 20 anos com essa pessoa. A minha mãe a vida toda foi assim, meu pai a vida toda foi assim. Às vezes você não vai conseguir ajudar o outro. A Adri outro dia falou uma frase para uma pessoa que eu achei forte também. Forte não a frase, mas o sentimento que ela traz, o sentido. Ela falou assim: existem pessoas na vida que você vai morrer, aquela pessoa, ou aquela pessoa vai morrer, e ela não vai ter mudado. E aí, quando eu ouvi essa frase, eu falei, puxa, é verdade. Tem pessoas que a gente vai ver indo, ou que nós vamos primeiro e que não vai ter mudado. Mas o que que eu posso fazer para se tornar mais leve? Aí, quando eu entendo que eu posso filtrar o que me puxa para baixo, o que me deixa mal, é outra coisa, né? É outra coisa. É outra. Assim, não é que a gente está falando que as pessoas não podem mudar, as pessoas podem mudar. É que existem Depende. pessoas que depende delas e que talvez elas não vão mudar. Talvez elas mudem um pouco, mas para você talvez seja pouco ainda. Mas para aquela pessoa foi o muito dela. Então a gente precisa entender o que é o muito do outro, o que o outro pode. Às vezes o outro não tem a mesma oportunidade que você para mudar, mas ele está tentando, né? Igual esses dias eu conversei com uma pessoa no suporte, ela falou: Ah, eu mudei tão pouco. Aí eu só perguntei assim: Mas você mudou? Aí ela respondeu assim: Sim, mas pouco. Respondeu de novo com o pouco. Aí eu respondi assim: Mas você mudou em áudio. Uhum. Dani, o que que é para me responder? Aí eu só respondi assim: Você mudou ou não? Toda mudança é válida. Só respondi assim. Ela só me respondeu em seguida assim: Eu mudei. Então é sobre isso. Quando você muda, se é pouco, se é muito, você mudou. Então é o que importa, sabe? Às vezes, ontem teve uma pergunta na caixinha de pergunta no Instagram. Dri, preciso fazer terapia por quanto tempo? A Adri não conhece a pessoa, né? E mesmo se ela conhecesse a pessoa ali, ela não poderia dar uma resposta 1 mês, 1 ano, 2 meses. A Adri só respondeu assim: terapia é quase que infinito. Eu sempre vou descobrir algo que eu posso melhorar. Não é eu vou ter problema um atrás do outro. Eu sempre vou descobrir algo que eu possa melhorar. É sobre isso. Quando você entende que você pode melhorar, cada vez mais é muito bom. É muito bom. Igual esses dias eu brinquei com a Dri, eu falei, Dri, sim, nós. Outro dia eu brinquei, Dri, me ajuda a melhorar tal coisa. Outro dia eu brinquei com a Dri, me ajuda a melhorar tal coisa. Porque, os sabotadores, né, ali a gente também faz os testes, a gente também conhece os nossos sabotadores, a gente conhece as nossas forças de caráter. Aí às vezes alguém vem e fala assim, ah, minha força de caráter tá lá no último, perdão. Aí a gente fala assim, é, a gente fala assim, você vai mudar, fica tranquilo, tal, a gente conversa, a gente vai ajudando. É Eu fiz fácil com a pra minha gente. força de caráter. É O que eu assim. fiz com a minha força de caráter. Aí às vezes a gente vai, Faz, vai, vai, feito, vai né? Mas é falando. aquilo que Sim, é aquilo que é. E não tem muito o que fazer naquele momento. Você tem que aprender a mudar. Aí a pessoa falou assim: ah, aí a você criança interior já respondeu, falou é mais tudo alto. certinho. Aí a criança interior já falou mais alto. Ah, também não quero mais o resultado desse teste, eu vou fazer outro, porque esse teste está errado. Vou fazer outro. Aí você já conhece as Pode. perguntas, você vai fazer outro, você vai decidir. Aí um exemplo, você lê assim, pergunta, cuido da minha espiritualidade todos os dias. Aí se você respondeu que às vezes, você vai responder que todos os dias, só para a sua espiritualidade dar lá em cima. E não é assim, não funciona desse jeito, entendeu?
Então, assim, é muito legal, assim, quando a gente Por vê isso as que é de crianças. 6 em 6 meses. Por isso que é de 6 em 6 meses, né? Sim, é de 6 em 6 meses para você analisar o que realmente mudou, porque a sua mente muda, às vezes você não percebe, mas a sua mente mudou e quando você responde inconscientemente ali, você vê a sua mudança. E aí eu achei muito engraçado que a gente sempre vai ajudando. Calma, não, vai melhorar essa força de caráter. Aí quando a gente faz o nosso teste, a gente vê que aquela força de caráter também ficou lá em último. Aí a gente fala, não, eu não quero Uhum. essa força de caráter, não. Mas não é sobre onde ela está. Eu, Tá se reconhecendo, né, irmã Fafita? Tá se reconhecendo. aí quando vê a primeira que está lá em cima, aí Aham, mesmo aquela primeira que está lá em cima, eu vou te falar qual é, que está aham. lá em cima. Aí você vê uma outra pessoa que questionou aquela força que está lá em cima, você, eita, não é tudo de bom, não, não é o que eu pensava. Quer ver o exemplo? A Uhum. minha lá em cima deu integridade. Estamos juntos nessa, a minha também é integridade. Aí, sobre a integridade dela, que estava atrapalhando ela, não estava ajudando ela. Que às vezes Uhum. a pessoa é ali, santimonioso, é íntegro demais, não sei o quê, acaba não olhando para si e fica fazendo julgamento. Ah lá, ó, ah lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fica reparando da fraqueza do outro. Então, se a gente não, eu tenho que Sim, me policiar nisso também. Né? Eu, graças a sim. Jeová, procuro não fazer isso, né? Porque cada um tem, né, a sua personalidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, eu tenho que respeitar a personalidade. Se a pessoa está fraca ou não, amanhã ou depois, quem vai estar fraca sou eu. Tranquilo. Exatamente. A Não, e outra é vai muito estar. engraçado que teve uma pessoa também. Eu gosto muito de trazer esses relatos, porque a gente fica no suporte, é muito legal. Que ela pegou e falou assim: eu não queria fazer. Ó a criança interior da pessoa, ó a criança interior. Eu não queria fazer o teste. Aí eu vi todo mundo falando que tinha feito o teste, que o teste era legal e não sei o quê. Fui lá e fiz. Aí eu tinha brigado com tal pessoa, e essa pessoa falou que eu não era humilde. Aí quando eu fiz o teste, minha humildade deu em primeiro. Sabe o que que eu fiz? Eu fui lá e mandei para a pessoa que eu fiz o teste e minha humildade deu em primeiro. Você nem entende. Olha a criança interior da pessoa. Pegou e mandou o print que a força de caráter número um é a humildade. Aí eu fico pensando assim, será que a humildade é a força número um dessa pessoa mesmo? Porque ela Não é? não, ela não foi humilde de aceitar que talvez ela tenha algo para mudar, ainda deixou a criança interior dela ser birrenta e mandou para a pessoa. No dia que eu peguei e vi, eu pensei assim, mas você é birrenta, hein? Pensei, né? Não falei, mas pensei, zoando assim comigo mesmo. Falei, mas Porque você a é criança birrenta, já hein? quis falar, Aí eu né, só. Daniel? A sua criança Oi? já quis falar. Tudo bem. A sua Já. criança também já quis falar, né? Sim. Fica quieta aí, criança. Aí eu falei, opa, opa, deixa o seu adulto hoje, não deixa minha criança falar. Conversei com ela e no final ela falou, minha criança foi birrenta. Aí eu falei, obrigado, Foi. Jeová, ela entendeu, obrigado. Foi. Falei, ela entendeu, ela entendeu. E aí, assim, quando Ah, a gente aprende que usar a força de caráter é pra gente, não pro outro, pra provar pro outro, pra mostrar pro outro isso ou aquilo, é muito, mas muito bom. Eu falo por mim, fala só é da última. A primeira foi essa que eu te falei agora, né? Esqueci a integridade. palavra. Aham, Integridade, isso. integridade. E a última, eu achava que eu era tanto, Daniel, eu achava que eu era tanto. Aí eu descobri que eu Uhum. não era. Perseverança. Nossa, deu muito lá A embaixo? última, o 24. 24. Aí eu, Jeová dos Exércitos. E agora? Quem que eu vou usar lá em cima para me puxar essa Aham, daqui? Né? Tô tentando, né? Agora, só daqui 6 meses, né? Quando eu for fazer a outra, né? Que eu vou saber como que tá a minha pra ver perseverança. ali. Tô lutando, né? Não, É muito engraçado. a minha, a minha Deixa que primeira deu. não é. A minha deu a primeira integridade. Aí o dia que eu fiz, a Adri pegou e falou assim: deixa eu analisar aí o seu teste. Aí ela, tinha que dar essa mesmo, né? Zoando, que a gente brinca, né? Entre nós dois, a gente brinca. Tipo assim, eu não ligo dela zoar. Ela, tinha que dar essa mesmo. Aí depois ela, cadê seu perdão? Aí eu só ri assim pra ela. Nem te Né? conto. Nem te conto. Aí quando ela olhou, passou uma folha, não tá aqui. Quando ela passou a outra, tava lá no fim o meu perdão.
Ela falou, Aí, Daniel, eu já sabia. Mas assim, você tá vendo, né? Aí eu brinquei assim com ela. Eu sei onde está meu perdão e não vou mudar ele. Ainda respondi assim, brinquei com ela. Eu sei onde está o meu perdão e não vou mudar ele, zoei com ela. Aí ela falou assim, eu não vou te falar nada. É você com você. Eu deixo essa com você, é, brincando, né? Porque assim, ela me conhece, ela sabe, né? Mas Sim, essa questão do perdoar, ela sabe que assim, eu perdoo. Mas às vezes eu não perdoo 100%, porque eu fico ali naquele pensamento de, ah, mas aquela vez você fez tal coisa. Aí fica na minha cabeça, foi. aquela vez você fez tal coisa. Então, assim, não é um perdão de fato, eu ainda estou no processo. Então, assim, não é. No dia que eu estava conversando com essa pessoa, ela falou do perdão, e aí a humildade dela falou, ela falou que estava lá em cima, só que o perdão dela estava lá embaixo. Aí eu peguei e falei assim, interessante, né? Pensei, né? Interessante, o perdão dela tá lá embaixo e faz sentido, porque ela não perdoou a pessoa que falou que ela não era humilde. Então o perdão dela tá certinho, a humildade dela tá errada, mas o perdão ela não conseguiu esconder. É igual eu falei assim, ó, o meu perdão eu não consigo esconder, ele tá lá embaixo, não tá lá no fim, mas eu sei que tá lá embaixo, pode subir um pouquinho mais. Mas é porque eu falei assim, mas a minha força de integridade é muito forte. Então, às vezes, por ela ser forte, o meu perdão ele tá um pouco mais baixo, porque não, tem que ser íntegro, a pessoa tem que ser íntegra. Então, às vezes, uma coisinha pequena, eu me assustei assim na hora que eu vi, falei, nossa, realmente, uma coisinha pequena que eu vejo que a pessoa não foi íntegra, talvez, o meu perdão me faz não perdoar aquela pessoa por uma coisinha besta ali, sabe? Mas é muito interessante quando a gente faz o É teste. aquilo, né? É aquilo, né, Sim. Daniel? Eu costumo, quando acontece essas coisas em volta, né? Eu Aham, falo, aí que eu acho que eu erro nisso. Eu falo, mas a mesma coisa que eu estou aprendendo, o sim. mundo inteiro é ensinado a mesma coisa. Será que a outra pessoa não conseguiu aprender, colocar na cabeça? Por que que agiu dessa forma? Por que que falou isso? Né? Aí Uhum, entra, né? Perdoar ou não, né? Passar por cima, relevar ou não. Se é da família, se é uhum, na congregação, se é com os vizinhos, enfim, né? uhum, Aí eu tenho isso na minha mente. E isso eu queria tirar. Você percebe? uhum, É a mesma coisa que eu aprendo. O Daniel não aprende? uhum. Não é? Por que Exatamente. que eu vou agir de uma forma e a pessoa que aprende a mesma coisa comigo toda semana age de uma forma diferente, sabendo que não é para fazer daquele jeito? Exatamente. Não, não precisa explicar não, tá? Não, Só não, sim, exatamente. ponto de Eu achei expressão. interessante aqui que uma pessoa no chat comentou assim: como eu sei que perdoei de verdade? É difícil essa pergunta quando faz, né? Mas quando você perdoa, aquele espaço que aquela raiva preenchia, ela já não ocupa mais. Você não precisa provar que você estava certo. Você não sente mais aquela raiva, nem aquela vontade de ensinar uma lição, porque quando você E se vingar. você quer se vingar. Quando você não perdoa, você quer se vingar, você quer mostrar para o outro que você estava certo, você quer provar o contrário de tudo aquilo que foi dito pela outra pessoa. E aí você fica uma pessoa chata porque é assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Você fica querendo se provar para o outro, você tem que se provar para você. Você tem que saber o que você é. Então, assim, foi muito interessante essa pergunta, Kali. Foi muito interessante mesmo. O perdão é quando você já sente que não ocupa mais o espaço que ele ocupava antes, quando você entende quem você é e quando você não quer provar para o outro, quando você precisa saber para você e quando você não sente mais rancor, que você não quer ficar provando para o outro. E é muito interessante isso do perdão. É uma das forças de caráter. O pessoal que está aqui, que não entrou no programa Feminino Amanhecer, está mandando mensagem. Vou deixar o link aqui no chat já da inscrição, o telefone do suporte, porque entender as forças de caráter é indescritível. Eu acho que é a palavra que eu poderia dizer. E para a gente finalizar aqui, irmã Fafita, uma frase para o pessoal do que mudou no programa Família Amanhecer para você, não para o que te ajudou para entender o outro como seu filho, seu esposo, enfim, mas que mudou para você e que você fala assim, isso foi muito bom. E uma frase para quem está em dúvida ainda de entrar no programa Família Amanhecer. Ó, Daniel, quando eu entrei no PFA, o que que acontecia? Eu vim
carregada, vamos se dizer assim, né, do passado, né, de coisas que Uhum. aconteceu comigo no passado. Então, uma frase que me tocou muito, né, que foi de acordo com a árvore genealógica ali, certo? Uhum. Que falava que eu culpava muito os meus pais, a pessoa que eu Uhum. tinha que tornar, né? Porque eles se separaram, né? Na história não, só vou resumir aqui. Eles se Uhum. separaram, aí eu não sabia se ficava do lado do meu pai, do lado da minha mãe, aquela história toda. E no decorrer da vida, eu com a minha mãe, né? Praticamente os filhos que criaram a mãe, né? Uhum. Aí uma frase que me tocou muito foi: o que meus pais fizeram foi o que eles puderam. Foi essa frase, né? Uhum. Como que eles iam dar algo que eles não tinham? Exato. Que a minha mãe fez, ela fez na mentalidade dela lá, não deixar eu estudar, pôr eu para trabalhar com 12 anos, e essa história, tudo que aconteceu, ter me dado com 5 anos de idade, né? E depois eu Uhum. voltei para ela novamente. Então, tudo isso daí, ela fez o que ela pôde. Ela não podia Sim. fazer mais do que isso. Talvez até ela ter me dado com 5 anos, aos meus 5 anos de idade, foi uma forma que ela viu para me proteger. Sim. Só que eu Que culpava é uma frase que a Adri fala, né? Ela deu o melhor que ela pôde, né? isso, ela deu o melhor que ela pôde. Meu pai, ela já faleceu aos 65 anos, e com todo Uhum. prazer foi eu que cuidei dela com câncer na minha casa, ia para casa dela, graças a Jeová Deus, né? E já tinha perdoado, já, só que Uhum. perdoado igual você falou, né? Com aquilo Uhum. na mente e no Aquele coração. sentimento ainda, né? Mas ela fez isso, né? Eu fiz pela minha espiritualidade, pelo amor que eu tive, que eu consegui Sim. conquistar por ela Pela depois, sua né? pessoa, né? Exatamente. Mas não entendia. E o PFA, né, me ajudou a entender. Gente, ela fez o que ela pode, né? E como foi a infância dela? E como que foram os pais dela? Né? Enfim, eu entendo Exatamente. perfeitamente a minha mãe, amo demais, sinto muita falta dela, e o que ela fez, pronto, foi o que ela pôde. O meu Ah, pai, sim. Então, é como a de ontem. e o meu pai, no caso, né, que essa frase serve, que o que os meus pais fizeram foi isso, né? E o meu pai foi que ele ficou para lá, né, para Paraná, e a gente aqui para São Paulo, e minha mãe impedia ele, né, de vir nos. Uhum. Então, ele fez o que ele pôde, ele veio até. Mas eu tenho muita amizade com meu pai hoje em dia, né? Uhum. Ele Sim. praticamente todos os dias. Ele tem 82 anos. E Que amo de lindo, paixão. que lindo. Falo para ele. Manda uma Ai, foto quando você tirar uma foto, ou se você tiver uma foto com ele, manda lá no grupo da família Amanhecer, tá ai, bom? é que ele mora lá no Paraná, ele mora lá no Paraná, só se for um print assim de chamada de vídeo. É, quando der, manda uma foto. Hoje eu conversei com meu pai, que eu vou sempre lembrar, é sobre ressignificar. É uma frase que a gente falou hoje pela manhã. Significar é quando você entende o que aconteceu e aquilo fica mais fácil de lidar, né? Agora a minha frase, né? Uhum, só a frase. Então, a que serviu para mim foi dos meus pais, tá bom? Uhum, Agora, a minha é isso. Não importa o que vem até a mim, né? Que me encontre em paz durante que o dia. lindo. Pode vir qualquer coisa até mim, não importa. Pior coisa, pior notícia, mas que me encontre em paz, que eu tenha tranquilidade para resolver aquele assunto. Eu vou escrever aqui no chat como que é, não importa. O que vem até mim, né? Até a mim, até eu, você vê aí, me corrige. Uhum, Que me encontre em paz. que lindo. É exatamente isso que eu falo. O pessoal pergunta assim: eu entro na família Amanhecer ou não? Eu faço uma sessão individual. E a resposta que eu dou é sempre: entra no programa, dá essa oportunidade para você e daqui um mês a gente volta a conversar. Sempre falo isso. E aí a gente volta a conversar em uma semana, 2 semanas, nunca é um mês. E eu acho tão lindo isso. Quando me manda mensagem, Dani, acho que a gente vai ter que antecipar a nossa conversa. Aí eu, por quê?
Ah, não, porque eu tô gostando demais, não consigo sair dessa família e já quero ir para a próxima turma. Tem gente que a gente mal terminou uma turma, nem começou uma turma, quer dizer, perdão, e a gente já tá com ela querendo ir para outra, né? Tem pessoas que falam assim: eu posso fazer a inscrição do ano inteiro? Posso fazer a inscrição do ano inteiro, de todas as turmas, porque eu não quero sair dessa família. E eu entendo, assim, esse amor, e essa frase faz muito sentido. Não importa o que vem até mim, que me encontre em paz. Eu achei muito bonita essa frase. Deixei no chat pro pessoal. E para você estar em paz, você precisa cuidar de você, né? Uma frase que eu falei nesse último vídeo que a gente gravou o PFA é esse o lugar, é um lugar seguro, que não vai mexer com a sua integridade, que não vai mexer com o que você acredita, só vai te ajudar a valorizar ainda mais o que você acredita. É sobre valorização, né? Obrigado, viu, irmã Fafita? Que Jeová abençoe sempre. Tem uma coisinha também que eu gostaria de falar, né? Sim. Que a Adri fala também, né? Da gente continuar, mas o que eu vou falar é bem breve, é assim, que você não vai mudar em uma turma, né? Ou Uhum. seja, eu entrei na 38. Não vai mudar, eu tenho 53 anos. Você Sim. não vai mudar em uma turma o que você viveu 53 Em anos. 3 anos. Gente, Exato. continua. Não sai, a não ser que seja um motivo bem válido Forças ali. maiores, né? Tá maior aquele mês, oh meu Deus, esse mês, eu não vou falar para você que um dia não vai acontecer comigo. Não sei como vai Sim. ser, né, a minha situação financeira, enfim, física também, né, problema de saúde. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas enquanto der, continue na família Amanhecer, PFA, que é a Uhum. melhor família. Um abraço, gente. Gratidão, um abraço, um abraço. Amei falar Beijão, com você, obrigado. Daniel. Muito obrigada. Gratidão por essa oportunidade. Eu que agradeço de coração. Ó, Jeová abençoe. O pessoal está comentando aqui no chat, que Deus me ajude a ter essa paz. Fica tranquila, Vanessa, a gente vai ajudar vocês nesse processo e achei linda a frase que a Fafita colocou aqui, irmã Fafita, muito bonita essa frase. E eu vi aqui que a Vanessa está na dúvida, respondendo sobre a roda da criança interior. O pessoal que já fez a roda da criança interior, roda da vida, enfim. ô, Dani, eu vou ter que sair porque eu tenho consulta, tá bom? Tá Vou me preparar. bom, Eu vou tá ficar bom. perto aqui, Vai vou lá ouvir se você. cuidar, a gente precisa cuidar da saúde Abraço. também. Beijão, Beijo. Amo vocês. eu também. Sobre a roda da criança interior, que é essa aqui, ó, que tá no grupo VIP, a gente também mandou no grupo da 41, a gente pode mandar novamente, tá bom? Para o pessoal que já fizer a inscrição, a gente manda novamente. Tem o número do 1 a 10. Então, você vai olhar ali, por exemplo, no campo das emoções. Deixa eu apresentar aqui para vocês, ó, para ver se a gente consegue fazer melhor. Apresentar aqui para vocês, que aí vocês conseguem visualizar. Que é uma dúvida que eu vi que o pessoal já tá, então a gente já aproveita para ajudar vocês. Vocês estão visualizando aqui, ó, a roda? Conseguem ver? Dá um joinha aí, por favor. A Santa tá vendo? Consegue ver? Estou, Dani. Tá dando para ver? Perfeito. Obrigado, Sim. Santa. Ó, aqui nessa parte onde está escrito emoções, tem autenticidade emocional, acolhimento de emoções, vulnerabilidade segura. Vulnerabilidade segura é uma questão que dá muita dúvida para o pessoal. É quando você se coloca numa situação que é difícil para você, que é uma vulnerabilidade, mas é segura porque você consegue controlar. Não é algo que vai mexer muito com você. Mas enfim, as explicações estão ali embaixo só para contextualizar. Vocês têm os quadradinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? São 10 quadradinhos, começando aqui do meio. Então, vulnerabilidade segura. Você se permite, um exemplo, você tem um trauma com a sua mãe, você se permite conversar com ela? É uma vulnerabilidade segura. Se colocar em situações de vulnerabilidade segura. Converse com ela, mas não muito. Aí você vai pintar aqui, ó. Do 1 até o 4, um exemplo. Converso, mas não muito. Ah, me coloco muito em vulnerabilidade segura. 10. Então você vai preencher de 1 até o 10.
Por exemplo, nesse ramo aqui, ó, criatividade, espontaneidade. Você é uma pessoa espontânea, você ri, você se permite rir, você vai colocar aqui, ó. Ah, eu sou bem espontâneo, mas não sou um 10. Ah, um 8. Vai pintar até o 8. Nessa parte aqui de brincar, de rir, você se permite brincar com seus filhos, com a sua família, com os irmãos do salão, com os irmãos da igreja, enfim, com as pessoas que te cercam, né? Você se permite? Vai pintar aqui também. Então, no fim, quando você pintar essa roda da criança interior, você vai analisar o que que está mais baixo, o que que está mais alto, o que que está no 1, o que que está no 10. E aí aqui embaixo vai ter a explicação, ó. Autenticidade emocional. Você sente liberdade para ser quem é, sem máscara, sem necessidade de agradar. Então você vai lá, olha o campo que você vai pintar, vem aqui embaixo e olha. Ah, eu estou pintando autenticidade emocional. O que que é? Você vai ler o que que é e aí no final tem a explicação. Como usar essa roda? Una os pontos criando uma forma visual. Observe onde estão os vazios ou desequilíbrios. Escolha um segmento por semana para aprofundar, refletir ou curar com práticas, meditações ou diálogos internos ou até mesmo escrita terapêutica. Quem tiver dúvida nesse exercício pode enviar mensagem aqui no suporte, tá bom? Que eu ajudo vocês a preencherem essa roda. Mas vocês vão pintar essa roda todinha em todos os âmbitos aqui. Todos que tiver abaixo de 6 são prioridades ali. Então você vai dar uma atenção para todos que tiverem de 5 para baixo. Claro que pode ser que dê 4 aspectos, tem 12 aqui. Aí você não vai conseguir trabalhar os 4, mas aí você trabalha um por semana. E aí a gente vai ajudar vocês aí como trabalhar isso, tá bom? A Vanessa colocou, show essa roda, amei. E onde eu encontro? A gente vai enviar no grupo da turma 41 novamente, tá bom? O pessoal que já tiver inscrito, a gente já envia novamente para vocês. Como é o conteúdo aí da criança exterior, a gente vai enviar para vocês. Eu expliquei que a Vanessa estava na dúvida, né? Mas daí é basicamente isso, tá bom? Para vocês poderem entender um pouquinho mais. Gostaria de saber se tem mais alguém. Puxa, entendi melhor. Obrigado, irmão. Imagina, irmã Luzinete. Expliquei isso bem breve, né? Só para vocês entenderem um pouquinho aí como funciona. Essa roda, ela é muito positiva, vai trazer muitos resultados para vocês. E caso vocês tenham mais dúvidas, é só me informar. Ivone levantou a mão. Bom dia, tudo bem? Como eu posso Bom ajudar? dia, bom dia, Daniel. Tudo bem? E você? Tudo bem também. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por situações financeiras, eu não vou poder entrar na 41, né? Que eu estava desde a 38, mas é 41, né? Que nós vamos entrar agora? Isso, 41 da criança exterior. Estou muito sentida, mas não estou podendo. Não, deixa eu te perguntar. Ontem nós Sim, tivemos a aula com o irmão Felipe, muito boa. Eu sim. gostaria de saber se aquela planilha que ele falou que ia enviar até para Adri, para depois colocar para a gente, se vocês vão colocar na 40, porque na 41 eu não vou estar. Nós vamos disponibilizar essa planilha tanto na 40 como na 41. A única diferença é que ele vai disponibilizar um mini curso. Aí esse mini curso vai ficar para a turma 41, tá bom? A gente não disponibilizou na turma 40 porque a equipe dele precisou fazer uma alteração lá. Como é um bônus que ele deu para a gente, né? A gente precisa que a equipe dele envie. Então, assim que eles enviarem, a gente disponibiliza para vocês na plataforma, tá bom? Ah, tá bem, Daniel, muito obrigado, viu? Obrigada. Imagina, irmã, imagina. É, eu Selma, bom também. dia. Sim, pode Bom falar. dia. Perdão. Não, desculpa. Não, porque essa roda que você colocou agora também, eu Uhum. vou tentar, porque eu não consegui ainda, Daniel, Pode me entender. enviar Mas mensagem, eu ajudo lá no tá suporte, eu bem, ajudo você a fazer, tá bom? Para tá você conseguir bem. aí ter um resultado da criança exterior. Muito obrigado, viu? E um bom dia, bom Imagina. final de semana. Igualmente. Ô, Selma, bom dia. Bom dia. Dani, Oi, só um minutinho, Selma. Oi, é a Santa? sim, só uma dúvida. Acho que é Vanessa. Ela perguntou se na turma vai fazer esse teste das forças de karatê. Teve alguém que perguntou aí, parece que é Vanessa. Ah, tá Aí eu bom. perguntei se vai ter esse teste da força de caráter. Tá bom. Eu conversei com a Adri para a gente verificar se a gente consegue trazer ou se a gente vai trazer uma novidade aí que a gente tem. A gente vai dar essa resposta logo mais aí dentro da turma. Só estou analisando com a Adri, tá bom?
Obrigado, Santa. Selma, bom dia. Bom dia. Daniel, eu tinha esquecido do horário, até foi uma amiga minha que me alertou. Então eu não Sim. peguei a explicação. E essa roda eu vi, mas não entendi muito bem. Quer dizer que aquilo que, por exemplo, se eu tenho mais honestidade, eu vou marcar o número Uhum. maior ou menor? É, Se eu se sou lá uma tem, pessoa honesta. se você é uma pessoa honesta e estiver lá e você falar assim, eu sou muito honesta, para mim é 10. Você vai preencher até o 10, porque você é muito honesta. Se você falar, não sou tão honesta, qual será que se encaixa? O 4, o 5, você vai preencher de acordo com o que você acha. Ah, tá, Eu sou entendi. honesta na maioria das vezes, né? Um exemplo. Então você vai preencher um 7, né? Usa como se 1 a 4 fosse baixo, 5 e 6 mediano e de 7 a 10 como se fosse o máximo. Aí você É como analisa se fosse porcentagem, então. Por como exemplo, se eu se fosse marcar 10 é 100%. isso, como se fosse porcentagem, Ah, bom, obrigada, tá bom? entendi. Para ver se fica mais fácil. Mas qualquer dúvida pode me enviar mensagem que a gente Eu ajuda, tá bom? perdi a aula, que pena. Imagina, mas se tiver alguma dúvida, eu ajudo no suporte. A gente vai abrir outras lives também. Embora Tá bom, foi muito obrigada. legal hoje a aula, mas a gente vai deixar gravado na plataforma também, Ah, então tá bom. Lá depois eu tá bom? assisto na A gente vai plataforma. deixar Eu tô na gravado. turma 41. A gente vai deixar lá disponível para vocês, Então tá bom, tá obrigada. bom? Imagina. Janete, bom dia. Eu vi a Janete, ela estava balançando a cabeça, concordando com os conteúdos, com as falas. Eu estava analisando, viu? A gente fica É falando aqui, bem, conversando, mas a gente vê cada um de vocês. é bem legal. Normalmente, esse mês eu estou de férias, que eu trabalho na escola. Aí estou Sim. aproveitando melhor, porque normalmente eu assisto aulas no carro. Então, Aham. Daniel, bom dia. A plataforma, é o Bom dia. material da plataforma. Sim. Eu estou imprimindo aos poucos, porque é muita coisa realmente. E eu Uhum. sou, tenho papel também para estudar. Esse Uhum. material, esse material das turmas anteriores, ele vai continuar na plataforma? Por exemplo, sobre a criança interior, são muitas folhas, e, enfim, sobre o material Uhum. da Tá. plataforma. É, Ele continua. sobre os exercícios, tudo que for voltado à plataforma, e quem entrar na turma 41, a gente vai disponibilizar o e-book da turma 40, né, do Grande Plano. Então, esse conteúdo vai Isso, continuar. O e-book vai continuar na turma 41, a gente vai disponibilizar. E os exercícios da criança interior também. Agora, os exercícios das outras turmas não continuam na plataforma, tá bom? Não, não continua. porque a Adriana falou de uma coisa que seria até terça, até sábado é a última aula do grande plano. Isso, E se não isso. ficar, aí sai da plataforma, então teria o quê? Que salvar, né? Baixar É, na os. verdade, a gente está conversando com a plataforma para ficar melhor. Vocês vão ter acesso aos arquivos que a gente deixou lá, mas não vai ter Sim. acesso às aulas. Então a gente está Ah, tá. conversando com eles para ver se a gente deixa disponível isso. Mas se você precisar de Seria, algum exercício que você não salvou, é só me pedir que eu envio, tá bom? tá, acho que tá Tá bom. bom? Obrigada, viu? Imagina. Obrigada. E desculpa, acho que a gente, às vezes, um pouco, as velhas têm dificuldade, aí eu fico mandando mensagem. Que É, nada, velha nada. Que imagina. É uma filha da normal. cidade. Imagina. Ó, o Tá pessoal tá bom, até meu filho. perguntando aqui. As aulas, eu vou até perguntar para você responder. As aulas são ao vivo ou gravadas? O pessoal tá perguntando As no aulas chat. são ao vivo. Bom, da Ao vivo. plataforma é gravada, mas as nossas É. aulas diárias são ao vivo. Aham, exatamente. Depois É, que sobe da plataforma. Então, tanto as pessoas que podem assistir ao vivo, como as que não podem, elas vão ter acesso às aulas, porque ao vivo, inclusive, como eu te falei, uma boa sim, parte das aulas eu vou no carro, como meu marido vai ouvindo, dirigindo, né? e eu vou. Aham. Aí, quando eu estou em casa, eu aproveito para. Mas Gratidão, depois, Janete. Qualquer dúvida, eu estou aqui, viu? sim, As obrigada. aulas, imagina, sobre essa pergunta, as aulas são ao vivo ou gravadas? São ao vivo, tá bom? As aulas são com a Adriana Cunha, tá bom? Eu sou aqui o suporte, eu ajudo a Adri, né? Às vezes a gente faz uma live aí conversando com vocês, falando sobre temas aí de coaching também. Os dias são as terças e quintas,
e sábados também. Terças, quintas e sábados, 3 vezes na semana, tá bom? Eu vou falar o horário, talvez eu já tenha falado no começo, o pessoal não ouviu. Não se assustem com o horário, que o pessoal tá assustado esses últimos dias com o horário do PFA. Tô vendo aqui que a irmã Magda até deu risada, né, irmã Magda? O pessoal às vezes se assusta com o horário. Às terças e quintas, 5h30 da manhã e sábado, 6 horas da manhã. Aí a gente vai receber a pergunta: por que tão cedo? Outro dia uma pessoa respondeu por mim, porque é família amanhecer, não é anoitecer. Aí eu dei risada, porque ela falou com muito tato, mas pareceu que ela tinha sido grossa. Ela, eu não quis ser grossa, eu só falei porque realmente é o nome. Aí eu falei assim, não, irmã, fica tranquila, o pessoal entendeu, tal. Esse horário, a Adri sempre fala, 5h30 da manhã é você com você. Geralmente o pessoal da sua casa está dormindo, então você tem aquele momento de reencontro com você. Por isso a turma 41 é o reencontro com a minha criança interior. Então, assim, faz muito sentido o PFA ser de manhã. No sábado vocês têm um pouquinho de descanso, 6 horas da manhã. Porém, fica gravado. A Jaqueline tá colocando assim, mora em Portugal, então não dá mesmo. Olha, a gente tem o Amarildo Toledo, a gente tem a Glauben Toledo, que é de Portugal, a gente tem Isabelita, também a Santa conhece, a irmã Magda também está na turma, já no PFA, sabe quem são eles. O Amarildo, inclusive, recentemente, acho que em fevereiro, ele veio para o Brasil, veio nos conhecer pessoalmente, foi incrível o encontro. Ele fala, tem muita diferença de fuso horário, mas eu não abro mão do PFA. Quem sabe aí já que você não vai ser uma dessas pessoas que não abre mão do PFA mesmo morando em Portugal. A gente tem as aulas gravadas, tá bom? Entre em contato comigo, eu vou deixar o telefone aqui, ó. É o 18 996 47 0666, tá bom? Você pode entrar em contato comigo por esse telefone e aí eu te explico certinho como funciona a plataforma. Então, mesmo que é às 5h30 da manhã e 6 horas no sábado, a gente deixa gravado na plataforma. Mesmo a gente tendo aí a plataforma, muitas pessoas acordam pela manhã, igual eu vi o pessoal comentando que tá amando voltar aqui, ó, tô amando voltar a acordar cedo. E a gente fala que 5h30 é cedo, mas o Felipe Santinoni, que veio dar aula pra gente ontem, falou assim: vocês estão acordando tarde, eu acordo 4, 4h30. Aí eu falei: ai, Adri, não consigo ainda, tô no horário de 5h30 do PFA. Tô no horário de 5h30. Quem sabe um dia, né, eu vou para esse horário de 4h30, mas tô no de 5h30 ainda, tô junto com o pessoal do PFA. E aí entra em contato, tá bom, Jaque? A gente conversa sobre a plataforma, eu explico certinho. Ela tá falando que já falou comigo hoje, mas se tiver alguma dúvida, eu explico certinho, tá bom? Mesmo você morando aí em Portugal, a gente consegue fazer um bom acesso para você, que a gente deixa o acesso na plataforma. Olha lá, a Santa tá falando que sai 5 horas para andar. Você acorda que horas, mulher? Tá acordando 4h30 da manhã, então. Já tá igual o Felipe falou, então. A Olivia, a irmã Olivia tá aqui ainda? Que ela mandou mensagem que ia precisar sair. Deixa eu ver. Acho que ela acabou saindo. Ela falou que vai me mandar mensagem no chat. Depois eu converso com ela, então. Irmã Marlúcia, bom dia. Tá com o som fechado ainda. Aí, bom dia. Adri, bom dia. Olha só o que eu te peço. Teve uma vez que eu entrei em contato com você para você botar as aulas, você colocou algumas coisas. Só que minha cabeça deu um boom e eu não consegui salvar nada, eu queria tudo de novo. Só da 40 em diante, né? Da 39 não, né? Mas o que a irmã fala? Os PDFs? Tudo, o material todo. Eu fiz algumas coisas, mas eu queria. Ah, sim. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar o link do Drive, que é onde ficam os arquivos. Aí eu mando, que é o link que a gente deixa. Os resumos, os PDFs, a gente deixa no link do Drive. Tá bom? Aí Mas eu, como é que eu faço? Eu não sei mexer muito em computador, não. Não sei eu mexer muito em explico, celular, não. eu explico para a irmã como que fica. A irmã vai imprimir? Eu estou querendo imprimir, sim. Aí eu mando o Ainda não link, consegui. porque daí se a irmã for imprimir na Lan House, em algum local que imprime, eles sabem abrir. Aí eu explico certinho. Ah, então tá. Tá, eu quero. Tá bom? Tá. Gratidão. A Kali Gratidão colocou a aqui, ó. você. A Kali colocou aqui, quero muito acordar cedo, me ajuda. Nós do PFA estamos aqui, a Adri também, para ajudar vocês. Em breve você vai estar acordando cedo, 5h30, junto com a gente. É difícil no começo, mas depois acostuma. Mais alguém teria alguma dúvida? Eu deixei o telefone do suporte, deixei o link de inscrição aqui. Para o pessoal que estiver assistindo pelo YouTube,
eu vou deixar salvo na live, tá bom? Na descrição, o link para inscrição, tá bom? Nós estamos com essa inscrição aí até semana que vem. Nós estamos com bônus, inclusive, quem fizer a inscrição até hoje, meia-noite, já participa da aula amanhã do PFA com a Mariellen. A gente vai ter uma live super interessante sobre saúde mental, sobre doenças mentais, né? Bom dia, tudo bem? Claridina, isso? Bom dia. O som tá fechado, perdão. Tem que abrir aí. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Eu acabei de adquirir o produto e eu acho que não me mandaram acesso ainda à plataforma. Acho que vem daqui a pouco acesso à plataforma. Demora uns 5 minutinhos, dependendo do e-mail que você utilizou, mas pode anotar o meu número, aí você me manda um oi que eu ajudo. Qual que é o número seu, por gentileza? 18 18 996 996 47 996 47 66 66 06. 06. Isso, Olha, é pode uma chamar lá. alegria. Eu estou no Health pela primeira vez Sim. e hoje finalmente consegui fazer a inscrição. Aham. Então, é a primeira vez minha na família amanhecer e estou muito feliz. Nossa, que lindo, que lindo. Na próxima live que a gente for fazer, eu vou te chamar assim, daqui uns 15 dias, talvez a gente faça uma, e aí eu quero que você dê um depoimento pra gente do o que aconteceu aí de mudança. Espero que tenha muitas mudanças positivas, assim como no Health também tem. Espero que no programa Família Amanhecer você tenha também. Agora, literalmente, você vai acordar todos os dias com a Adri. Ai, sim, eu estou assim, muito positiva, até me emociona. Eu vou contar com alegria as mudanças que eu já adquiri nesses poucos dias, tá? Uhum. Pode falar. Não, eu posso dar o depoimento outro dia, tá Ah, bom? sim, achei que você queria comentar um pouquinho agora. Mas tá bom. Não, eu estou me sentindo muito feliz e até emocionada, porque realmente é uma grande mudança que eu quero ter e preciso ter. E Jeová, Deus me abriu essa porta, né, com algumas irmãs aqui da minha cidade, e eu estou assim, emocionada, eu fico até emocionada ao falar, né, que é uma mudança de vida, e eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Estamos aqui juntos sempre. Nós somos uma comunidade muito ativa e pode me enviar mensagem, tá bom? Eu vou ajudar no acesso ao curso, vou ajudar no acesso à plataforma, tudo certinho. Espero que você faça muito proveito. Vou estar aí nessa caminhada junto com vocês, para poder ajudar vocês a fazerem todos os exercícios e realmente terem um aprendizado assim para a vida, sabe? Espero que vocês mudem tudo que vocês querem e que Jeová abençoe sempre. O pessoal comentou no chat aí, ó, para a irmã ver como é uma comunidade ativa, que a Santa já comentou. Seja muito bem-vinda! Você vai gostar muito. Muito obrigada. Você vai gostar muito, seja bem-vinda. Gratidão, viu, irmã? Jeová abençoe. Gratidão. Estou muito feliz que a irmã está conosco. Denise, bom dia! Esses Bom, últimos dias foi difícil eu falar com você, né? bom dia. Foi difícil eu falar com você esses últimos dias. Vamos lá. É, se a pessoa tiver assim, com dúvida se entra no PFA ou não, mas é importante a pessoa dar uma chance para ela mesma. É muito importante, porque ela vai se libertar, vai ficar É, mais leve. sim. O pessoal fala que dar uma chance, aí fala, é dar uma chance para vocês. Não, não é dar uma chance para a gente, é dar uma chance para você permitir que a gente te ajude, né? É É como se fosse uma permissão, né? verdade. Gratidão, gratidão. Gratidão. Aí depois vai dar certo para me ajudar a questão da força de caráter lá, sabe? Sim. A irmã me enviou lá, eu vou precisar do e-mail da senha. Aí, se a irmã tiver me enviado, eu vou conseguir arrumar sim. Tá bom. Tá bom? Ok. Obrigada. Gratidão. Imagina, imagina. A Vanessa Amorim comentou assim: também estou a primeira vez no Health no amanhecer, muito feliz, veio no tempo certo. Vanessa,
Estou muito feliz que você está aqui conosco no PFA e no Health. E te digo uma coisa: corajosa, corajosa. Você foi muito corajosa de entrar a primeira vez no Health e no Amanhecer Junto. Porque assim, você vai acordar todos os dias com a Adri. Eu sempre brinco, o pessoal que escolhe acordar todos os dias com a Adri ali ao vivo, eu brinco, né? Brinco assim, tá com coragem. Mas eu falo assim, tá com coragem de aprender e de ouvir. Imagina, Vanessa, não tem problema não. Porque tá com coragem mesmo, assim, de ir na luta, de aprender, de batalhar, de mudar. Porque a Adri, ela é assim, chicotada, sabe? Quando ela pega e fala assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Chega de mimimi, sabe? É chicotada assim positiva para vocês, eu brinco. O pessoal acha que é impossível acordar nesse horário, mas você vai ver que vai ficando fácil a cada dia mais. Olha lá, a Denise colocou corajosa de verdade. E a cada dia mais fica mais fácil mesmo. Irmã Magda, já ia te chamar, irmã, para a gente conversar um pouquinho aqui no fim. E a irmã levantou a mão, é coisa de Jeová mesmo. Eu queria falar duas coisas. Uma é que a Adri parece que ela conhece a gente sem a gente nem falar. Acho que ela Sim, conhece a gente até pelo jeito da gente olhar, expressar olhar. aqui. Eu Uhum, lembro que a primeira vez que eu levantei a mão, que eu estava, igual você falou, a gente entra desconfiado, com medo, a gente não sabe de que se trata, né? Aí eu uhum, entrei desconfiado. E eu lembro que eu entrei porque eu estava preocupada com meus filhos. Eu não tinha vida própria, eu vivia só para os filhos, para o marido, para neto, não vivia para mim. Aí uhum, eu entrei, mas eu entrei pensando em como ajudar meus filhos melhorarem, meus netos melhorarem, meu marido melhorar. Não entrei pensando em mim, hora nenhuma entrei pensando em mim. Aí eu falei assim, padre, olha, eu estou preocupada que meu filho está assistindo reunião pelo Zoom. Ela falou assim, como é que você conversa com ele? A hora que ela fez essa pergunta, eu já falei, gente, que pergunta desnecessária, né? Aí eu falei assim, eu falo assim, ó, Felipe, por que que você não está indo na presencial? Aí ela falou assim, ele é o quê? Seu? Eu falei, meu filho. Ela falou, como é que você fala com ele? Aí eu falei assim, Felipe. Ela falou assim, ele é casado? Eu falei, ele é casado, ele tem um bebê. Ela falou, e você fala assim com ele? Eu falei, eu falo assim, Felipe, por quê? Ela falou assim, olha, fala de novo. Aí ela mandou eu ir falando e falando, até eu falar assim, filho, por que, né, você não faz um arranjo e tal? Aí eu vi que eu era muito autoritária com meus filhos, com meu marido. Ela fez eu sim. enxergar algo em mim que eu fiquei até com raiva de mim. Eu fiquei com raiva de mim um tempão. Eu fiquei Aham. com uma raiva de mim. Eu falei, gente, na primeira vez que eu converso, ela já me mostra uma característica minha que nem eu sabia. Aí, eu estou aprendendo agora na aula, por isso que eu falo que é importantíssimo a gente se conhecer. Às Uhum, vezes, a gente está estragando a família inteira, achando que a gente está consertando a nossa família, a gente está estragando. Aí, eu observei isso, que eu sim. estava estragando a minha família, com o meu jeito autoritário, com o meu jeito de querer eu conduzir as coisas. Aí, eu vi que o problema não era a minha família, o problema sou eu. Aí por isso que agora, igual fala assim, faz uma faxina, mas ela falou, né? Faz uma Uhum, faxina, mas não sai, não, continua na turma. uhum, Aí eu pensei assim, é melhor eu deixar de pagar uma faxina, uhum, porque às vezes eu tenho uma faxineira que vem de 15 em 15 dias. É preferível eu dispensar ela numa vez nesses 15 dias, eu mesmo dar a faxina aqui, do que sair uhum, da turma. Porque é sim. importantíssimo a gente se conhecer. Se a gente não se conhecer, a gente vai bagunçar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. De E muitas eu pessoas. achei bom foi isso. Então, por isso que eu Nossa, pretendo não sair. que lindo, irmã Magda. Nossa, pessoal, isso não foi nada combinado e foi tão bonito. Eu tava pensando em chamar a irmã Magda porque eu vi que ela tava balançando a cabeça, concordando, interagindo ali quietinha, fazendo as coisas dela, mas interagindo com a live. Eu fico sempre olhando vocês aqui pelo cantinho. E que bonito, né? Porque assim, eu imagino que na hora que a Adri falou isso, você deve ter pensado assim, né, irmã? Mas eu não vim aqui para resolver meu problema, porque eu não tô com problema. Eu vim aqui para resolver o problema do meu filho, para ajudar meu filho.
Deixa eu ver, acho que tem algum som aqui aberto. Peraí. Aí, foi. Então, às vezes, quando você é confrontada, é difícil, né? Porque daí a Adri pegou e fez essa pergunta para você, né? E vai indo fundo, né? E vai indo fundo, e quando você vê, você fica com raiva de você. Mas é por isso que a gente tem que continuar fazendo terapia, porque se a gente ficar com raiva da gente, a gente entrou para ajudar o outro. Aí a gente ficou com raiva da gente, não ajudou o outro e nem a gente. Aí fica pior do que estava, né? Então por isso que a gente tem que ter o discernimento ali de entender o que pode trazer com a terapia, né? E é muito positivo. Obrigado por esse depoimento, irmã Magda. Achei muito bonito, de verdade. E agora, como que Tá? tá o seu filho? Já tá melhor a comunicação? Não tá tão autoritária? Não, menina, agora tá maravilhoso, porque eu era autoritária com ele, com a minha nora eu ignorava. Eu achava assim, Uhum, ele é meu filho, ela não é nada minha, não vou mexer com ela, não. E uhum, eu aprendi também a ser mais amorosa com as pessoas, sabe? uhum, Ouvir mais, ser amorosa com a pessoa, não amar só quem a gente ama naturalmente, que amar um filho é natural, uhum, amar um neto é natural. Agora, amar aquelas pessoas que vão agregando a família não é natural. Aí uhum. eu estou me conhecendo, igual eu lembro que uma vez a Cássia falou assim: ah, eu me conheci, eu sou uma pessoa horrível. Aham, Quando ela falou isso, eu falei, gente, isso é para mim. Eu estou me Ah, conhecendo, então por isso que dói, transformação dói. Tá doendo. No começo, meu marido falou assim, depois que eu estou fazendo essa terapia, eu estava muito chata. Mas não, aham, é porque eu estava pondo para fora, é como se eu tivesse uma doença inflamatória e estava saindo as inflamações, sabe? uhum. Aí ela falou assim, outra coisa que a Adri falou que marcou, pessoas adultas conversam assuntos importantes. E Exato. eu não, eu ficava segurando, eu conversava só com os olhos. Eu olhava assim, eles já sabiam o meu olhar. Meus filhos tinham medo do meu olhar. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que conversar, eu tenho que chamar filho, né? Esse Uhum, negócio de usar só autoritarismo não resolve. Aí eu aprendi muito. Esse dia também ela falou uma coisa assim, eu estava deitada, 5h30 da manhã, e eu com preguiça de ligar a câmera, deitada. Aí ela tá assim, se você tem um exame para fazer, se você tem uma coisa para fazer, faça. Aí eu tinha um exame para fazer. aham, Aí eu levantei, fui, ouvi na aula e fui para o exame. Então, ela fala, igual ela falou, para fazer um check-up, coisas que uhum. a gente tem que fazer, a gente fica cuidando tanto dos outros que a gente não cuida da gente. Então, ela fala tanta coisa que está mudando a minha vida, tanto. Eu falei, gente, como é que. Igual, por exemplo, até hoje eu não encontrei a minha menina. Por quê? Há muito tempo que eu deixei de viver para mim. Há muito Uhum. tempo que eu não sei quem eu sou. E fica difícil esse reencontro, né? Isso. Então, Fica eu tenho difícil. que me reencontrar. Eu não posso sair da família amanhecer enquanto eu não achar onde eu me perdi. Então, eu Sim. tenho que ir lá onde eu me perdi para continuar a minha vida. Por isso que é muito importante terapia. Eu nunca tinha feito na minha vida e agora eu vejo tanto que é importante. Foi muito bonito isso, irmã Magda, do depoimento, que a gente tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que às vezes as pessoas falam assim, a irmã Jacimara esses dias também, né? Ah, Adri, eu não gosto de mexer com isso porque eu não gosto da dor, eu não gosto que dói, eu tenho medo da dor. Aí a Adri pegou e falou assim, mas se não doer, não vai resolver. E dentro desse contexto a gente tem uma frase muito bonita, no sentido de ser forte. Precisa doer como nunca para nunca mais doer, sabe? É forte quando tá doendo, 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 doendo. É forte. É ruim, mas assim, precisa doer como nunca para nunca mais doer. Então, Pois eu acredito que é esse momento que descreve bem, essa frase descreve bem o seu momento. Que dói, que é difícil mexer com você mesma. Mas precisa doer para não doer mais, para ser algo curado, para ser algo que, não, eu superei. Porque quando você supera, aí fica muito, mas muito mais leve. Eu passei por isso. Fica assim, sabe? Aquele alívio. É tão bom, igual esses dias eu estava falando para minha mãe. É tão bom a gente mexer fazer as coisas do PFA, porque a gente usa pra gente também. Esses dias eu falei assim, às vezes eu sinto falta da minha criança interior. Aí a minha mãe perguntou assim, ah, mas por quê?
Aí eu falei assim, ah, porque eu era tão feliz. Eu sou feliz, mas eu falo assim, porque eu fui uma criança feliz, né? Falo assim, porque eu era tão feliz e naquele momento eu ficava assim para minha mãe. Ah, eu quero sair logo dessa escola, eu já quero ir para outra, né? Porque aqui onde a gente mora, a gente precisa, chega um período, a gente precisa trocar para outra escola, né? Não tem como você continuar na mesma. E aí eu falava pra minha mãe, ah, eu quero ir para outra escola, já cansei daqui, sabe? Coisa de criança querer pular as fases. E aí agora eu falei pra minha mãe, agora eu tô na faculdade, aí eu falo pra minha mãe, eu gosto da faculdade, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de estudar o que eu faço, mas eu sinto falta da minha criança interior. Eu era muito feliz, eu gostava muito de brincar, sabe? E aí eu falo pra minha mãe, é bom eu estar no PFA porque eu ainda estou perto da minha criança. Sempre que eu preciso, eu consigo puxar essa criança de volta e me sentir assim, alegre, sabe? Nos primeiros dias eu até pensei assim, nossa, que triste pensar na minha criança e saber que ela não volta mais, né? Aqueles momentos lá. Mas aí depois, quando a gente entende que eles voltam na nossa memória e que moldam o adulto que a gente é hoje, eu acho que é muito bonito, sabe? Eu gosto bastante, eu aprendo bastante com vocês e com a Adri, sabe? Fazer parte do PFA como suporte, como bastidor, como administrativo, é muito além disso. A gente aprende muito, é um aprendizado real. Ô Dani, mas você voltar na sua criança é fácil, porque você foi criança há 3 anos atrás. Agora eu, que fui criança há 50 anos atrás, voltar, que na época que não tinha nem foto, igual eu não acho nenhuma foto minha de quando eu era criança, é muito Aham. difícil. A outra aqui, ó, é uma criança que vai fazer 18 anos falando que está precisando de terapia, mas não Aham. consegue acordar 5 horas junto comigo. Aham. Mas ainda é uma criança, mas você ainda é uma criança, né? Uma Mas fala criança para ela moldando. assistir as aulas gravadas. Ela pega o seu acesso e assiste a gravada. Ela pode deixar salvo no celular dela. Tem jeito. Tem, pode me enviar mensagem, a gente ajuda. Se precisar, ela assiste. Ah, você quer? Ela quer. Tá Vou bom. passar. Pode me enviar um oi. Eu vi que a irmã já pediu para mim ajudar com a foto lá do card, né? Da 41. É. Aí eu faço, depois a gente vê isso do acesso. Aí ela pode assistir gravada também. Já que ela não Ah, consegue acordar às 5h30, mas quem sabe não chega o processo dela. pois é, agora tá de férias, né? Agora vai, vai para aula. Agora é Ah, férias, né? aham, agora é férias. Aí é o de dormir até um pouquinho mais tarde, mas assiste às aulas, isso mesmo, boa Ô, ideia. irmã Magda, mas assim, eu falei isso da criança exatamente por isso, porque talvez se eu não tivesse conhecido a Adri, porque a Adri foi minha professora, né? Então, assim, Ah, a Adri é minha professora já há 6 anos, vamos colocar aí, porque ela começou a me dar aula no ensino médio. Comecei a trabalhar com a Adri no último ano do ensino médio, de fato. E aí eu fui mudando, primeiro era estagiário, fui mudando, tal, enfim, até chegar na família Amanhecer, de fato, de ficar. Antes eu ficava nos bastidores, agora eu faço as aulas, né, com vocês de suporte e tal. Só que eu falo assim, Dri, foi tão bom o programa Família Amanhecer aparecer para mim, porque é exatamente sobre isso, irmã Magda. Eu tô perto da minha criança, então é mais rápido para mim quando eu preciso voltar. Às vezes eu não quero voltar para certas coisas, então se torna difícil. Isso independente da idade, é difícil, mas eu tô mais perto dela. Então, assim, eu falo para Adri, sou muito grato a Jeová e muito grato a Adri por eu ter encontrado a família Amanhecer ainda em tempo de conseguir estar perto, sabe, disso que eu preciso. É ainda mais um processo que eu estava saindo da escola, um processo de mudança, né? Saindo da escola para ir para a faculdade. E aí estudar à noite, período de prova, sabe? A Adri brinca, Dani, você pensa demais. Tipo assim, eu já tava falando, ai, já vai voltar às aulas, daqui a pouco já é prova, sendo que a prova é lá em outubro. E eu já tô falando que daqui a pouco é prova. Esses dias eu falei pra ela, acho que foi segunda-feira, eu falei, nossa, a gente foi fazer a contagem de dias, eu falei, nossa, falta 15 dias para voltar às aulas, daqui a pouco já é prova, daqui a pouco é o fim do ano. E eu fiquei agitada assim. Ela, Dani, calma, você não é agitada assim, o que que tá acontecendo? Calma, calma, calma. Aí eu falo assim, Dri, tá vendo? Por isso que é bom ter a senhora, porque no meu processo de mudança a senhora esteve comigo, o PFA esteve comigo. Então, assim, é muito bom. É muito bom ter o PFA assim, nesse momento, me ajuda bastante. Mas é bom para vocês também terem encontrado, porque foi o que a irmã Fafita falou, o que você falou, irmã Magda. Ah, eu tenho 50 e tantos anos, então é muito mais difícil. Mas e se você passasse 50 e tantos anos e não encontrasse o PFA, não fizesse terapia? Seria muito mais difícil, né? Então, assim, pois é.
É a gratidão de ter encontrado e de ter essa possibilidade. Pois é, igual ela falou, a gente não vai mudar 50 anos em 5 meses, né? Então, a gente tem que ficar na família até a gente conseguir saber quem é a gente para poder ajudar os outros. Para Até poder se para ser entender. pioneira. Eu sou pioneira, minha filha, antes eu vi as coisas, agora estou vendo com outros olhos, igual falou, pessoas feridas ferem. Eu não Sim. vi assim, eu achava que pessoas que ferem é pessoas mal educadas, pessoas que não querem saber de Deus, e não é, são pessoas feridas. Agora, até para ser pioneiro, melhorou demais. Melhorou, porque daí você entende que você precisa ajudar o outro naquele processo também, né? Exato, Você acaba se tornando mais humano do que você já é, né? exato, isso mesmo. Gratidão, viu, irmã Magda? Gratidão. Obrigada, gratidão Imagina. para vocês também. Jeová abençoe. A Santa levantou a mãozinha ali. Olha lá, ela tá falando, é um processo lento, mas importante, a Santa falou. Bora lá, Santa, eu vou terminar com a Santa, com a dúvida dela. Oi, Só para agregar o sim. que é a família amanhecer, possibilita a gente ter esse encontro presencial com alguns alunos participantes. E a gente Uhum, pode ver esse abraço pessoalmente, que é muito caloroso. Eu conheci a Magda em Contagem. Então, alguns, né? Foi incrível o nosso encontro. Família Amanhecer em BH. E vai uhum, ter replay, né? Vai ter novos encontros. uhum. Então, assim, é uma amizade que vai além, né? Do programa, né? É uma É, amizade para a vida. Eu vejo vocês no encontro de vocês, eu fico com ciúme, sabia? Eu falo assim, eu queria estar lá. Eu vi o encontro de vocês, eu falei, olha, a irmã Magda, a Santa, tudo lá junto, e a gente aqui, olha lá, a Vanessa está falando que é de BH também, olha lá, dá para Magda já conhecer a Vanessa também, ó. Pega meu contato, bora se encontrar. Em agosto eu vou estar em BH novamente. E eu falo assim, vê Matheus da Bahia. Então, assim, esse encontro é muito. Eu falo assim, que é encorajador, né? Sim. É um encorajamento além, né, da família Amanhecer. Mas Eu era vou A gente isso. fazer. vê que é real, né? A gente vê que é real, né? Né, Magda? Que a santa é Não, real. Eu vi que a santa ela é real, ela existe mesmo. Ela é Você, uma mulher ô boa, irmã, muito ô, irmã amorosa. Magda, e sabe o que eu acho engraçado? Quando o pessoal vê a Adri, teve uma pessoa que viu a Adri que beliscou ela assim. Falou, posso te beliscar? E beliscou mesmo, sabe? Mas beliscou mesmo. Falou assim, ela é real, mãe, ela é real, tal. Enfim, o pessoal Pois falando. é. Quando o Amarildo Toledo também veio, ele falou, gente, a Adri é real. Ele brincou chamando aqui, né, a sede. Ele fala que é a sede do PFA. A casa da Adri, o escritório, enfim. Aí ele falou assim: olha, viemos conhecer a sede. E a sede é real e a Adriana também. Foi muito engraçado o dia que ele falou, a gente deu muita risada. É muito legal quando tem esses Dia encontros. 23 eu vou em Porto Seguro. Se tiver alguém de Porto Seguro, vou ficar lá de dia 23 ao dia 30. Aí, se alguém da família amanhecer, eu vou falar isso lá, que aí a gente, quem sabe, faz um encontro lá. Fala no grupo. Sabe o que eu vou falar? Eu vou falar com o pessoal do suporte depois, para a gente fazer uma enquete com todos os estados. Aí eu vou colocar Minas Gerais, enfim, todos. E aí todo mundo vota lá de qual estado que é. Aí vocês vão ver se é do mesmo estado que vocês. Depois vocês façam um grupo, não sei. Aí vocês falam, de qual cidade? Aí vocês veem qual cidade, né? Vamos fazer. Ah, boa ideia. É uma Faz boa mesmo, vai ideia. ser maravilhoso. Eu vou ver quem são os mineiros que estão, os de BH que estão, vai ser muito bom. Vai ser bom, porque aí a gente deixa lá os estados, aí você vai ver, é de São Paulo, é do Rio, é de Minas. Aí já sabe, depois só faz um grupo de vocês. Olha lá, a Sandra tá falando, vou estar em agosto, em BH, Santa, você vai estar? Já vai ter a Vanessa, vai ter a Cleia, que dá para 1, 2 e convidar 3 é aí. o congresso em agosto. 1, 2 e 3. Eu vou estar novamente em agosto, no novo trabalho, porque a senhora veio embora para minha cidade, aí tive outra oportunidade, aí eu estou Uhum, retornando para BH em agosto. entendi. A Kali comentou aqui, ó, Ana Magda, eu sou de Porto Seguro. Ai, maravilha, Karen.
Quem sabe a gente marca lá, né, de se encontrar na passarela do álcool. Vai ser lindo, aí tirem fotos. Aí vocês mandem lá no grupo assim, ó, as nossas crianças felizes. Pois é. Vou pegar seu contato, cara. Olha lá, Kali, depois você manda o contato lá para a irmã Magda. Pede para mim que eu mando lá, tá bom? Isso. Pode Pessoal, deixar. foi isso a live de hoje. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, ter esses feedbacks. Gratidão sempre. Que vocês possam cuidar da criança interior de vocês, que vocês possam ter o autoconhecimento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui e esse é um pouquinho do PFA. Eu digo um pouquinho, não no sentido de diminutivo, mas no sentido de que 2 horas, né? Nós estamos aqui há 2 horas, praticamente 10h11 agora, a gente demorou um pouquinho para começar. 2 horas não é nem 10% do que é o PFA, mas é essa comunidade aqui que vocês estão vendo, de acolhimento, de humanização. É o que a gente quer para todos vocês. É o cuidado, o autocuidado, o autoconhecimento, como a Santa falou. E gratidão a todos que estiveram aqui. Nos vemos em uma próxima live. Nos vemos na aula de amanhã da doutora Marielle. Para quem se inscrever até hoje na turma 41, meia-noite vai garantir o bônus da doutora Marielle. O pessoal da turma 40 e 41 já vai assistir essa aula, né? O pessoal que já tiver inscrito. E fazendo a inscrição até hoje, meia-noite, já participa da aula de amanhã com a doutora Marielle, tá bom? Só enviar mensagem para mim no telefone que eu informei, o 18 99647 0666, e aí nós ajudamos vocês, tá bom? Uma gratidão, um obrigado, gratidão aí a todos. E estarei aqui de suporte para ajudá-los. Tchau, tchau. Ele tá latindo. Obrigada. Bom dia. Tchau para todos. Um ótimo Tchau, dia. Santa. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Até amanhã. Tchau, irmã Magda. Até. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, Obrigada. Claudieira. Beijo, Deíris. Beijo. Tchau. Beijo.